No primeiro dia juntos, eu disse à minha namorada: eu não me importo que você busque emoção do lado de fora. Mas, por favor, não faça drama na minha frente. Caso contrário, eu vou desaparecer completamente. Por isso, mesmo que ela tenha se interessado pelo pequeno influenciador contratado pela empresa, ela apenas montou um lar com ele fora. Ela o mimava tanto que pedia estrelas, mas não dava a lua. Mas, acima de tudo, não o permitia fazer drama na minha frente. Mas esse garoto não obedeceu. Aproveitando-se do seu carinho, ele me enviou 72 fotos íntimas. Cada uma mais diferente que a outra. Cada imagem tinha um método usado. Então ele me enviou uma provocação. Sr. Sheng, o Sr. Song já fez algo assim com você? Quem mandou você ser tão fraco? Esse tipo de trabalho físico eu só posso fazer por você. Foi naquele momento que percebi. Aquela menina que me amava tanto na juventude. Deu seu amor a mim. E deu seu desejo a outro. Eu olhei para aquelas imagens e chorei todas as minhas lágrimas. Então, ao amanhecer, entrei em uma instituição. Sr. Sheng, este é o serviço de morte falsa que você reservou conosco. O tempo de morte é na cerimónia de casamento daqui a 15 dias. A forma de morte foi suicídio pulando no mar. A pessoa que fingiu estar morta é você mesma. Por favor, confirme e assine aqui. Eu assenti com a cabeça. Assinei meu nome diretamente no final do documento. Nas ruas movimentadas, eu caminhava sozinho para casa. Ao levantar a cabeça, vi na tela de um grande prédio próximo. O vídeo em que Shen Ziyin e eu declaramos nosso amor estava sendo reproduzido em loop. Uma cena linda. Fez com que duas garotas ao meu lado se abraçassem emocionadas. Enciumadas sem parar. Eu abaixei o olhar, escondendo meu próprio sarcasmo. Todos estavam invejando o meu relacionamento com Shen Ziyin. Todos diziam que Shen Ziyin estava loucamente apaixonada por mim. Então, ninguém ia imaginar que uma mulher assim, por acaso, manteria um relacionamento secreto com uma influenciadora por 3 anos. Ao descobrir várias vezes que ela dizia que tinha compromissos de trabalho à noite. Na verdade, tudo isso aconteceu enquanto eu estava entrelaçado em paixão com a pequena influenciadora. Meu coração parece ter sido perfurado por uma lâmina afiada. Sangue por toda parte, carne viva. Quando eu virei as páginas e olhei aquelas fotos de mau gosto, eu me perdi em pensamentos e me lembrei. No ano em que completei 15 anos, meus pais se separaram. Ambos brigavam desesperadamente para não me ter. Foi Shen Ziyin quem afastou Daiji. Ela segurou minha mão, palavra por palavra. Vocês não me querem, mas eu quero. E foi a partir daquele dia. Shen Ziyin deu todo o seu verdadeiro coração apenas a mim. Ela chorava enquanto me beijava, suas palavras cheias de súplicas. Era para que eu a amasse para sempre. Suplicante para que eu nunca a deixasse. Se eu realmente a deixasse, ela vai surtar. Foi ela quem disse primeiro que não podia viver sem mim. Agora, no entanto, foi ela quem me traiu primeiro. Sendo assim, eu simularei minha morte e fugirei. Mudarei de nome e sobrenome, desaparecendo completamente do mundo dela. Para que ela nunca mais possa me encontrar. Quando eu estava prestes a levantar o pé para ir embora, o Maibá à minha frente de repente freou. Uma silhueta esguia se aproximou. E correu em direção a mim abrindo a porta de trás. Uai Shu. Não era para você ter ficado em casa me esperando. Para que, quando eu terminasse o trabalho, nós fôssemos juntos a experimentar o vestido de noiva. Como você saiu sozinha? Shen Ziyin disse isso enquanto segurava minha mão. Sua mão está tão fria. E você não está vestindo um casaco. Você quer ficar doente e me deixar preocupado. Eu não disse nada. Apenas olhei para baixo, silenciosamente, para ela. O carinho nos olhos dela não parecia falso. Mas exatamente por isso eu não consigo entender mais. Como uma pessoa pode amar duas pessoas ao mesmo tempo? Quando Shen Ziyin estava prestes a me levar para dentro do carro, as duas garotas do outro lado ouviram o barulho. E se viraram automaticamente para olhar. Quando reconheceram quem era, seus olhos brilharam. Elas se aproximaram, muito animadas. Com o rosto ruborizado, falando de forma gaguejante. Ui, vocês. Com licença, vocês são Shen Zunshu e Shen Ziyin. Nós somos fãs do casal de vocês. Podemos tirar uma foto com vocês? Eu não quero decepcioná-los. Após hesitar um pouco, ele acenou com a cabeça. Após a permissão ser dada. Duas garotas nos cercaram e olharam para a câmera. Shen Ziyin não gosta de tirar fotos. Mas ainda assim, ela me abraçou docemente. Juntas, olhamos para a câmera. Após a foto, as duas garotas estavam ruborizadas, agradecendo incessantemente a eles. Em suas palavras, havia um desejo sincero de que eles certamente tenham uma vida juntos e um casamento feliz. Eu olhei para Shen Ziyin ao meu lado. No instante em que nossos olhos se encontraram, ela esboçou um sorriso afetuoso. A ternura era palpável. Parecia também concordar com as palavras das duas garotas. Somente eu sabia que não chegaríamos a envelhecer juntos. Eu olhei para Shen Ziyin atrás de mim. Ela estava olhando algo no celular. Seus olhos estavam cheios de uma alegria inegável.
Esse tipo de olhar. Eu só vi isso na foto dela com aquele cara de rosto bonito na cama. Ao perceber meu olhar, ela rapidamente guardou o celular e veio até mim, com uma expressão de leve desculpa no rosto. O Aishu pede desculpas. A empresa de repente teve um assunto urgente que precisa que eu resolva. Eu pedi para o motorista te esperar aqui. Daqui a pouco ele te levará de volta. Depois de falar isso, ela rapidamente entrou em outro carro, apenas me deixando sozinho. Eu desviei o olhar e entrei no carro de volta para casa. Assim que abri o celular, a mensagem do Somjinia apareceu. Era uma captura de tela da conversa. Eu desliguei a tela e fechei os olhos. Esforcei-me para reprimir a dor intensa que sentia por dentro. Eu pensei que, depois de ver tantas fotos, eu me acostumaria e ficaria entorpecido. Mas a dor incontrolável ainda me invadiu, penetrando até a medula. Por fim, forcei-me a fechar os olhos e desligar o celular. No meio da noite, encolhi-me ao lado da cama e adormeci profundamente. E o celular ao meu lado começou a vibrar a cada hora. Até a manhã seguinte. Acordei e abri o celular. Então percebi que, desde a noite passada até essa manhã, Somjinya me enviou uma imagem a cada hora. Então ela vai me enviar uma imagem. Eram todos preservativos usados. Eu a tive a noite inteira ontem. E explorei todas as posições com ela. Deixei-a tão exausta que não conseguia sair da cama. Ela já teve uma experiência assim com você? Eu não fiz nenhum movimento. Mas fiquei virando e revendo essas imagens e essa frase dezenas de vezes. Quando Shen Ziyin voltou, ela me viu deitado na cama com os olhos vermelhos. Minha mão segurando o celular estava tão tensa que os nós dos dedos estavam brancos. O coração dela deu um salto. Ela rapidamente veio até mim, sua voz transparecendo tensão. O Aishu. O que aconteceu com você? Foi então que voltei a mim e olhei para ela. Eu dei um leve sorriso. O riso não conseguiu esconder a tristeza nos meus olhos. Não é nada. Apenas vi um conjunto de fotos muito tocantes. Shen Ziyin acariciou meu rosto com ternura e disse. O Aishu. Ontem foi errado da minha parte te deixar sozinha na rua. Como compensação, eu te levei para o leilão. O que você quiser, eu compro para você, tudo bem? Eu não respondi. Mas ela assumiu que era uma concordância. Ela entrelaçou o braço no meu e saiu do quarto. Ela mesmo ajudou a escolher roupas, gravatas e sapatos. No leilão, ela fez tudo para me deixar feliz. Durante toda a primeira metade, Shen Ziyin gastou rios de dinheiro. Ela comprou todas as preciosidades. Mesmo que eu não estivesse interessado nessas preciosidades. A segunda metade do leilão estava prestes a começar. Nesse momento, a porta foi abruptamente aberta. Um homem vestido com uma jaqueta azul de chuva entrou. No segundo seguinte, eu percebi que o corpo de Shen Ziyin ao meu lado congelou. Eu olhei para cima. O rosto bonito de Somjinya apareceu. Assim, diante dos meus olhos. Ele foi direto e sentou-se ao lado de Shen Ziyin. As pessoas presentes ficaram surpresas ao ver essa cena. Começaram a adivinhar a identidade de Somjinya. Como esse pequeno influenciador pode ser tão ousado? Ele se atreve a sentar ao lado de Shen Dai. Ele não tem medo de ser banido por Shen Dai se ele ficar irritado. SHHH, fala baixo. O que você sabe? Ouvi dizer que ele tem uma pessoa importante por trás dele. Eu estava prestes a desviar o olhar. Então vi Somjinya puxar a mão de Shen Ziyin sem se esconder. A mão de Shen Ziyin congelou automaticamente, como se quisesse se afastar. Mas Somjinya sorriu e segurou a mão dela. Na segunda metade do leilão. Eu estive distraído todo esse tempo. Após o término do leilão, Shen Ziyin puxou sua mão discretamente. Ela me deu um beijo no rosto. Espera por mim aqui. Eu vou pegar aquele relógio para você. Eu a observei enquanto ela se levantava e ia embora. Em seguida, Somjinya do outro lado também se levantou. Ele me lançou um olhar significativo. Depois que todos se foram, eu então soltei a mão que havia estado tão apertada. As unhas estavam profundamente cravadas na pele. Pequenas manchas de sangue começaram a aparecer. Mas eu parecia não sentir dor alguma. Levantei-me e saí. Na tela do celular que ainda estava ligado em minha mão, havia uma mensagem já lida. No estacionamento subterrâneo. Talvez todos os convidados já tivessem ido embora. Havia apenas um Maybach em um estacionamento vazio. Se alguém tentasse se aproximar, seria chamado pelo jovem motorista que estava ao longe. Ele se mantinha impassível. Portanto, ninguém percebeu. O carro estava balançando suavemente. O suspiro da mulher e o gemido do homem se entrelaçavam e chegavam aos meus ouvidos. De repente, perdi toda a força. Encostado na coluna, sem forças. Olhando fixamente para a cena à minha frente. A porta traseira do carro estava escancarada. Dentro, os dois estavam entrelaçados em paixão e despidos. As pernas de Shen Ziyin estavam firmemente presas na cintura do homem magro. Chorando baixinho, um pouco mais devagar. Não conseguia mais suportar ver aquilo. Saí apressadamente do local, em desespero. Não sabia há quanto tempo estava correndo.
Acabei caindo sentado na escada, pressionando o peito com força. Curvando-me, ofegante. Uma lágrima escorreu do canto do meu olho. Pensei que era um livro em um leilão. Uma cena já era suficiente para me causar dor. Mas a cena de Shen Ziyin e Song Jinyan no carro. Isso me deixou ainda mais sem ar. Depois que fiquei com Shen Ziyin. Ela era incrivelmente ingênua. Felizmente, suas mãos ficavam vermelhas. Beijá-la me fazia tremer. Até mesmo a primeira vez dos dois. Eu também aguentei e aguentei. Esperei até que ela aceitasse meu pedido de casamento para tocá-la. Mas agora a realidade me deu um tapa na cara. Desesperadamente, cobri meu rosto. Não sei quanto tempo passou. Finalmente, meio em choque, levantei e fui em direção ao banheiro. Foi então que meu celular vibrou em minha mão. Song Jinyan me enviou mais uma foto do que aconteceu depois. O banco de trás do carro estava uma bagunça. No canto havia um monte de meias rasgadas. Este carro estava cheio do cheiro da nossa fusão. E também, Ziyin concordou em me dar seu relógio. Agora aquele relógio de compromisso é meu. Não olhei mais. Desliguei meu celular imediatamente. Depois que organizei meus pensamentos e saí do banheiro. Finalmente encontrei Shen Ziyin que voltou para me procurar. Ela estava realmente com as mãos vazias. No segundo seguinte, eu fui abraçado pela mulher. Um cheiro de peixe quase imperceptível atingiu meus sentidos finos. Eu estava prestes a abrir a boca. A voz da mulher soou cheia de desculpas. Uai Shu. O relógio tinha algumas imperfeições. Não é adequado para você. Posso comprar um ainda mais brilhante na próxima vez, tudo bem? Respirei fundo e disse calmamente. E se eu realmente quisesse apenas isso? Shen Ziyin olhou para meu rosto indiferente. O coração dela parecia ter sido agarrado com força por algo. Ela rapidamente tentou acalmar-me em voz baixa. Bebê, calma. Esse relógio realmente não é adequado para você. Vou mandar alguém comprar outro agora mesmo. Que tal eu te dar um relógio? Ao ouvir isso, eu ri. Tudo o que eu queria antes. Ela sempre me dava imediatamente. Agora, o que eu quero? Ela recusa de todas as formas por causa de outro homem. Não é só o corpo. Parece que até o coração dela não está mais aqui. Ao ver minha aparência, o coração dela também começou a doer. Quando estava prestes a dizer mais alguma coisa, eu a empurrei. A voz dela estava um pouco cansada. Deixe para lá, eu não quero mais. Veja o meu perfil desolado indo embora. Ela, por instinto, ia correr atrás. Então a vi parar de repente. Seguindo seu olhar. Vi Song Jinyan passando exatamente na nossa frente. Com aquele relógio no pulso. Seu rosto ficou pálido de repente, prestes a dizer algo. Mas eu finjo que não vejo. E passei diretamente pelo ombro de Song Jinyan. Depois que vi o meu perfil desaparecer completamente. Shen Ziyin finalmente apertou a mão de Song Jinyan com força. Você está louca, não é? Eu te disse para não aparecer na frente do Sheng. Ele é meu limite. Song Jinyan foi repreendido, mas não demonstrou nenhum sinal de injustiça. Ele apenas sorriu levemente. Desculpe, tá? Ele não é cego. Na próxima vez, não farei isso de novo. Depois de dizer isso, ele inclinou a cabeça e sussurrou no ouvido de Shen Ziyin. Para me desculpar. Posso-te compensar esta noite. Eu ainda tenho uma surpresa maior. Shen Ziyin ficou em silêncio por um momento. Seu olhar gradualmente escureceu. Aquela noite, Shen Ziyin não voltou. Apenas deixou uma mensagem dizendo que havia um assunto urgente na empresa. Eu sabia que ela estava mentindo. Mas eu não a questionei. Nem fiz barulho. Em vez disso, cuidei de tudo em silêncio. Já que eu ia simular a morte e deixar Shen Ziyin para sempre, eu teria que destruir todas as minhas marcas neste mundo. Na hora, além de um corpo falso. Não deixarei nenhuma lembrança para ela. Eu organizei tudo por 3 horas. Finalmente, retirei tudo e queimei. Depois, puxei uma grande caixa do fundo da estante. Dentro estavam os presentes de aniversário que Shen Ziyin me deu ao longo de 10 anos. 15 anos. Ela me deu a primeira carta de amor. Nas suas letras imaturas estava escondido seu profundo amor. 18 anos. Xi me deu meu primeiro par de tênis personalizados na vida. As pessoas dizem que o restante da vida deve ser caminhado ao meu lado, 20 anos. Ela me deu um par de abotoaduras de diamante. Dizendo que eu sempre serei seu pequeno príncipe nas palmas das suas mãos, 22 anos. Ela me deu uma aliança de casamento que ela mesma desenhou e fez. Assim que disse que finalmente atingi a idade legal para casar, eu empacotei esses presentes sem nenhuma saudade. Tudo estava à venda online por apenas 9,90 com frete grátis. Valendo milhões, mas custando apenas 9,90. Logo, os presentes que coloquei online foram todos comprados. Chamei alguém para vir buscar a mercadoria. Estava prestes a voltar para o quarto para descansar. A porta da frente foi abruptamente aberta. Shen Ziyin entrou correndo, molhada e agitada, vindo de fora. Com a voz trêmula, ela segurou a mão dele e disse: Uai Shu. O que você fez com os presentes que eu te dei?
O que significa que todos foram vendidos por 9,90. Eu a olhei nos olhos. E também parecia que havia voltado na velocidade mais rápida possível. O casaco do lado de fora ficou completamente encharcado, mas ela não se importou. Seu rosto estava completamente apaixonado pela ansiedade. Eu perguntei suavemente. Como você sabe? A opinião pública está fermentando. Isso já está nos trending topics. Eu estava prestes a dizer algo. Ela me abraçou forte. Suas palavras tremiam, cheias de medo. Próximo. O que você quer dizer? Você vendeu tudo isso, não é para me deixar. Você não me quer mais. Eu fiz algo errado. Não me deixe. Eu vou mudar, tudo bem. No final, sua voz estava tingida com um pouco de choro. Mas eu apenas olhei para a frente, calmo e sem emoção. Minhas sobrancelhas e olhos estavam tingidos de autodepreciação. Já que ela tem tanto medo de eu a deixar. Sim, porque você precisa ter outro homem fora. É que ela estava tão confiante, achando que estava se saindo bem em esconder. Ou ela achou que eu era muito obtuso para perceber. Agora ela apenas percebeu que eu estava tão apavorada com a ideia de eu ir embora. Estou muito ansioso, Xing. A forma como ela viu meu corpo no local do casamento. Eu lentamente a empurrei, com um rosto calmo, e disse. Não é como você está pensando. Eu só não gosto mais. Eu apenas o vendi casualmente. Além do mais, nós dois vamos nos casar. Por que eu deixaria você sem motivo algum? Você fez algo que me magoou. Shen Ziyin estava ouvindo as palavras anteriores. Seu coração, que estava apertado, caiu com um baque. Estava prestes a soltar um suspiro. Mas ao ouvir a segunda metade da frase, não consegui evitar uma mudança em meu semblante. Ela apertou minha mão e fez vários juramentos. Que teremos um bebê. Eu definitivamente não fiz nada que te magoasse. Você sabe o quanto eu te amo. Eu estiquei os lábios e mostrei um sorriso. Já que não tem, porque você se preocupa. Bem, já está muito tarde. Eu deveria ir descansar. Depois de dizer isso, me virei e fui embora. O coração de Shen Ziyin estava muito agitado. Mas ainda assim, ela se dizia repetidamente. Isso mesmo. Eles logo vão se casar. Em breve, o Aishu será dela. Não haverá nenhum imprevisto. Por causa das minhas ações inesperadas uma após a outra. Isso levou Shen Ziyin a sentir uma inquietude inexplicável. A ponto de passar a noite inteira ao meu lado. Até o amanhecer. O celular de Shen Ziyin piscou. No momento em que ela desbloqueou o celular, o cansaço em seus olhos desapareceu instantaneamente. Ela deu uma olhada no menino ao lado. Depois de dar um beijo em Zi, ela saiu da cama silenciosamente. No segundo seguinte, eu também abri os olhos. Olhei rapidamente para meu celular. Meu celular acabou de receber uma mensagem da agência de simulação de morte. Dizia que encontraram no necrotério do hospital um corpo muito parecido com o meu. Já tinha passado por um tratamento de detalhes. Esperava que eu pudesse ir lá ver. Se havia algo que precisava ser melhorado. No necrotério. Estava deitado, o corpo tinha uma aparência extremamente parecida com a minha. Se não fosse eu aqui parado, eu realmente acharia que o corpo à minha frente sou eu mesmo. Parece que, nesse momento, Shen Ziyin também não terá suspeitas. Agora tudo está pronto, só falta o empurrão final. Após uma breve conversa com a equipe, eu voltei para o primeiro andar. Passando pelo setor de obstetrícia. Eu olhei para dentro sem querer. Apenas um olhar me paralisou instantaneamente. Não brinca. Song Jinyan estava apoiando a barriga levemente saliente de Shen Ziyin. Quando saiu da sala de obstetrícia, eu vi Song Jinyan tratando Shen Ziyin como se fosse um tesouro. Com todo o cuidado, ele a ajudava a sair. Seu rosto estava cheio da alegria de um recém-tornado pai. Shen Ziyin está grávida. O filho é de Song Jinyan. Eles têm um filho agora. Eu não sei como voltei para a casa. Na mansão escura. Só o meu celular estava aceso. A tela brilhava com uma luz fraca. Justo quando a tela do meu celular estava prestes a apagar, a interface de repente mostrou a mensagem de Song Jinyan. Era um relatório de exame gestacional e um link de transmissão ao vivo. Ela está grávida. Exatamente 3 meses. A mãe do bebê está muito feliz. Ah, sim. Esta noite vou fazer uma transmissão ao vivo com a mãe do bebê. Para celebrar essa boa notícia com os fãs. Se você também estiver feliz por nós, você pode vir para o nosso estúdio de transmissão. Meus dedos rígidos se moveram. O frio nas pontas dos dedos instantaneamente se espalhou para o coração. Ao entrar na sala de transmissão de Song Jinyan, instintivamente, cliquei no botão de gravação no topo da tela. Em breve, Shen Ziyin, vestindo um vestido de grávida, cobriu o rosto. Apareceu diante da câmera. Com um sorriso de recém-tornada mãe. E Song Jinyan segurava o relatório de exame gestacional. Compartilhando com os fãs a alegria de ser um recém-tornado pai. A tela estava cheia de palavras de bênção. De repente, uma mão delicada apareceu ao lado de Song Jinyan. Aquela mão era especialmente familiar para mim. Eu já segurei e beijei aquela mão.
Já coloquei um anel nela. Mas agora aquelas mãos acariciavam suavemente sua própria barriga. Mesmo que você não descanse. O bebê na barriga também precisa descansar. Vamos dormir, querido. Uma voz tão suave e agradável. Os internautas ficaram em polvorosa. Todos pediram para que Song Jin-Yan deixasse a irmã aparecer também. Entre os inúmeros comentários pedindo para a irmã aparecer, surgiu uma mensagem. Será que eu ouvi errado? Por que essa voz é tão parecida com Shendai? Mas rapidamente essa mensagem foi submersa por outros comentários. Song Jin-Yan deixou Shen Ziyin segurar sua mão. Sua irmã não pode aparecer facilmente. Pessoas importantes. Tenham mais compreensão. Felizmente, os comentários não continuaram a se prender a esse problema. E estava insistindo para ouvir sobre como Song Jin-Yan ficou com sua irmã. Após várias mensagens idênticas aparecerem, Song Jin-Yan olhou fundo para o lado e então sorriu, dizendo aos internautas. Sua irmã, ela me ama demais. No ano do ensino médio, ela me enviou uma carta de amor para se declarar. Medo de eu recusar. Preparou-se com dificuldade o dia todo. Ensaiou dezenas de vezes. Ainda assim, fui eu quem pegou a carta de amor dela e disse que estava disposto. Ao dizer isso, os internautas começaram a enviar mensagens dizendo, tão doce, isso me mata. A mão que segurava o celular se contraiu de repente. No fundo do meu coração, uma sensação de amargura indescritível surgiu. Quanto Shen Ziyi realmente ama Song Jin-Yan? Seria capaz de contar sobre as coisas que aconteceram antes. Diga tudo a ele. Song Jin-Yan de repente disse que ia desconectar. Os internautas estavam totalmente envolvidos e expressaram que não queriam isso. Song Jin-Yan olhou de forma hesitante para o lado novamente. Estendeu as mãos e disse com impotência. Não sou eu quem quer fazer a transmissão. É sua irmã que está me importunando. Falando sobre os momentos românticos do nosso pequeno casal. Os internautas que entenderam o subtexto começaram a gritar. Dizendo que também queriam participar. Song Jin-Yan sorriu e tapou a boca, indicando recusa. Eu não quero ensinar coisas erradas para as crianças. Algum internauta teve uma ideia. Disseram que poderia desligar só a imagem, mas deixar o som ligado. Song Jin-Yan estava prestes a dizer algo. Shen Ziyin estendeu a mão e desligou a imagem. Em seguida, um grito foi ouvido. Ah, criança! Os internautas imediatamente ficaram em êxtase. Minha mão, segurando o celular, começou a tremer. Mas a voz ambígua de Shen Ziyin e Song Jin-Yan ainda passava através da fina tela até meus ouvidos. Então se transformou em agulhadas que penetravam meu coração. E no vídeo, as vozes dos dois aumentavam cada vez mais. Não consigo mais comer. Venha, isso não é algo que você pode comer. Não consigo mais assistir. Eu desliguei meu telefone abruptamente. Eu olhei para o teto escuro. Depois de muito tempo, eu consegui mexer meus dedos rígidos. Está quase. Estou prestes a ir embora. Nos dias seguintes, Shen Ziyin não voltou à mansão. A mensagem de Song Jin-Yan me disse onde ela estava. Até que meu aniversário estava se aproximando. Shen Ziyin finalmente voltou apressadamente. Eu preparei uma grande festa de aniversário. Quando desci vestido de terno, Shen Ziyin estava esperando lá embaixo. Ela levantou os olhos e me olhou, um par de olhos excepcionalmente calmos, até excessivamente calmos. Quando Shen Ziyin me viu assim, meu coração, que estava ansioso, deu um salto repentino. Na memória dela, eu sempre soube ser ensolarado e otimista. E não assim, pálido e com um olhar sem vida. Ela, instintivamente, tentou me abraçar. Mas eu me virei e desviei. Minha voz estava rouca. Eu não estou me sentindo bem ultimamente, não me toque. E se eu te contagiar, seria ruim. Depois de dizer isso, não olhei mais para sua mão rígida no ar. Eu me virei e saí. Durante toda a festa, eu me senti como um forasteiro. Não. Olhando Shen Ziyin me celebrando o aniversário como antes. Declarando seu profundo amor por mim. O grande final, naturalmente, foi meu presente de aniversário. Todo ano, ela se preparava cuidadosamente para o presente de aniversário. Cada presente era único. Desta vez, o relógio dado é de uma coleção da realeza europeia. Quando aparece, não tem preço. O momento em que foi retirado. Eu ouvi todo o salão da festa, emitindo um grande suspiro de admiração. Porém, eu abaixei o olhar para esconder a ironia nos meus olhos. Nunca recebi o relógio que Shen Ziyin trouxe. Shen Ziyin não pensou muito. Apenas achou que eu não estava bem por estar doente. Após colocar o relógio em mim, ela encerrou a festa cedo. E logo iria me levar de volta para descansar. Mas logo após me colocar no carro, o celular de Shen Ziyin tocou. Ela olhou rapidamente e, cheia de desculpas, me disse. Querido, eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Você pode voltar e descansar bem. Quando eu terminar, voltarei para te acompanhar, tudo bem? Eu não a desmascarei, apenas acenei com a cabeça. Após receber minha permissão, ela se virou e foi embora. E logo após ela sair do carro, a mensagem de Song Jin-Yan chegou pontualmente no meu celular.
Segui-la terá uma surpresa te esperando. Eu fiquei em silêncio por muito tempo. Por fim, decidi fazer o motorista inverter a direção e seguir o carro de Shen Ziying. Em pouco tempo, vi o carro de Shen Ziying, parado do lado de fora da vila de Song Jingyan. Nem teve tempo de fechar a porta do carro. E entrou rapidamente na vila. Apertei a mão ao redor do celular e também desci do carro. Talvez estivesse muito ansioso. A porta da vila não foi fechada corretamente. Eu olhei para cima. Ao ver a cena lá dentro, congelei no lugar. Dentro, havia uma festa de aniversário. Não apenas isso. As pessoas na festa de aniversário, além de Shen Ziying e Song Jingyan, estavam todos os amigos de Shen Ziying. Até os pais dela vieram. A razão me dizia para eu sair logo. Porque se eu não saísse, eu definitivamente não conseguiria suportar o que aconteceria a seguir. Mas meus pés pareciam estar pregados ao chão. Não conseguia me mover. Eu fiquei lá parado. Olhei sem poder fazer nada enquanto Shen Ziying colocava um relógio idêntico no pulso de Song Jingyan. Alguns amigos ao lado também começaram a zoar. O cunhado está muito estiloso. Shen Ziying lançou a eles um olhar frio. O que vocês estão chamando? O cunhado de vocês é único. Então alguns amigos fizeram um gesto como se estivessem fechando um zíper. Irmã Shen, fique tranquila. Nós apenas chamamos em particular. Não vai deixar seu amorzinho saber. Nós, alguns de nós, nos mantivemos em silêncio. Desde que a Shen nos apresentou há 6 meses. Nós mantivemos nossos lábios bem selados. A mãe da Shen também veio até aqui. Ela entregou o colar de família da família Shen ao Song Jingyan. Embora você tenha permanecido escondido. Mas assim que a criança de Ziyi nascer, em meu coração, você também é meu genro. O que restou a dizer? Eu não aguento mais ouvir. Minhas mãos, que estavam cerradas, de repente caíram. Então, em silêncio, eu me virei e fui embora. A conversa deles há pouco me deixou claro. Ponto que eles sabiam do Song Jingyan antes de mim. Mas eles ajudaram a Shen a me esconder a verdade. No mundo, eu sou o único tolo. Eu fiquei assim agachado na rua. Os pedestres passavam apressados. Mas ninguém veio me oferecer um guarda-chuva. Depois dessa forte chuva, eu fiquei muito doente com febre alta que não cedia. A pessoa inteira também estava meio tonta. No vilarejo, Shen Ziying gritou em voz baixa. Ele já está com febre há 3 dias. Por que ainda não baixou a febre? Os médicos estão perplexos, mas ninguém consegue dizer a razão. A pressão do ar no quarto estava tão baixa que quase deixava sufocado. Por fim, ela fez um gesto brusco com a mão e mandou todos embora, com uma expressão fechada. Então, ela voltou a se sentar na cadeira. Ao segurar minha mão, seus olhos estavam vermelhos. Bebê, melhore logo. Mas o homem na cama grande ainda estava pálido. Com os olhos bem fechados, ele não se mexia. Era mais uma noite. Finalmente, com a febre baixa, eu acordei meio confuso. Mas percebi que meu corpo estava sem forças. Minha garganta também estava seca e amarga. Eu tentei esforçadamente fazer algum som. Mas então, veio de fora um enorme estrondo. Em seguida, a voz contida de Shen Ziying atravessou a porta e chegou aos meus ouvidos. Não te disse para não aparecer na frente dele. Não aparecer na frente dele. Em seguida, a voz de Song Jingyan soou cheia de mágoa. Mas o filho que você está esperando quer ver o pai. Eu ainda trouxe uma surpresa para você. Você quer ver? Depois, do lado de fora, só se ouviam o atrito das roupas. E os suspiros baixos. Por que você está vestindo essas roupas? Song Jingyan deu uma risadinha. A voz era tão suave que fez meus joelhos fraquejarem. Você não gosta? A única resposta que tive foi o gemido de uma mulher. Eu não consegui mais ouvir. Quando eu estava prestes a me enterrar debaixo do edredom, a porta foi repentinamente aberta por alguém. Está muito frio lá fora, podemos entrar. Eu abri os olhos repentinamente e olhei para o reflexo na janela do chão. E então vi, na fraca luz, 2 silhuetas entrelaçadas caídas no sofá aos pés da minha cama. A chuva do lado de fora aumentava. Através do vidro, parecia que podíamos ouvir o barulho da chuva. O ar frio entrou pela janela que nunca foi bem fechada. O frescor permeia o ambiente, deixando meu coração cada vez mais frio. Após me recuperar de uma grave doença, me sinto ainda mais fraco. Meus olhos já não têm brilho. Estou enrolado em um grosso cobertor, encolhido na cadeira, olhando fixamente para a paisagem do lado de fora. Comparado com a minha calma, Shen Ziying ao meu lado está cheia de preocupação e desespero. Desde que acordei, quase não comi nada. Não importa o que ela faça, eu não me importo. A sopa leve para o estômago foi trocada uma tigela após a outra. Mas ainda estou na mesma posição. Não a olho nem uma vez. Shen Ziying está desesperada. Amanhã é o dia do casamento. Eu ainda pareço completamente sem energia. Shen Ziying está extremamente ansiosa. Ela tenta controlar suas emoções estranhas. Ela se aproxima, se ajoelha parcialmente à minha frente e fala com súplica. Prelúdio. Você se importaria de comer algo? Eu sei que você está doente e não consegue comer.
Mas sua saúde é importante. Eu fico com medo assim que você tem febre. Se acontecer mais alguma coisa, eu realmente vou surtar. Meus olhos se moveram e uma pitada de sarcasmo passou pela minha expressão. Eu concentrei meu olhar nela. Mas meu tom era tão distante. Shen Ziyin. Venha comigo à praia uma vez. A mão de Shen Ziyin se estendeu levemente. Olhou para mim, surpreso. Querido. Você não tem medo de água, então sempre evitou a praia. Eu disse de forma neutra. De repente, ela quis dar uma olhada. Afinal, minha forma de simular a morte foi pulando no mar. Ao ouvir isso, Shen Ziyin não disse nada. Apenas pediu ao mordomo para preparar o carro imediatamente. Durante o caminho, ela segurava minha mão firmemente. E eu não tentei me soltar como antes. Shen Ziyin me olhou com um olhar mais obediente. Seus olhos instantaneamente adquiriram um toque de sorriso. Começou a falar sentimentalmente sobre os momentos amorosos do passado. Naquela época, ela só tinha olhos para mim. Então até o que eu quase tinha esquecido. Ela ainda lembrava dos detalhes com clareza. O carro parou à beira-mar. Nos olhos dela, havia um amor profundo por mim. Eu vou amar você para sempre. Eu também sorri com ela. Mas o sorriso tinha um toque de ironia. Mentir tanto faz você enganar até a si mesmo. Os dois estavam abraçados na praia, observando silenciosamente o mar calmo à frente, aproveitando este momento de tranquilidade. Foi então que o celular de Shen Ziyin, de repente começou a vibrar loucamente. Ela atendeu sem nem olhar e desligou. Mas a pessoa do outro lado não desistiu. Ligação após ligação, continuou a chamar. Finalmente, ela deu uma olhada na nota. E ainda assim foi para o lado atender. Não sei o que a pessoa do outro lado disse. A expressão de Shen Ziyin mudou levemente. Ao mesmo tempo, eu também recebi uma mensagem de Song Jinyan. Shen Waishu. E se vocês forem se casar amanhã, qual é o problema? Você acredita? Assim que eu fizer uma ligação, ela virá correndo me acompanhar. Se você tivesse bom senso, deveria me deixar o lugar mais cedo. Esta não é a primeira vez que Song Jinyan me obriga a ceder meu lugar. Mas é a primeira vez que eu respondo a Song Jinyan. Tudo bem, como você desejar. A mulher que desligou o telefone em um instante veio rapidamente em minha direção. Seu rosto estava novamente cheio de pesar. Desculpe, Shen Waishu. Tenho um assunto urgente na empresa. Shen Ziyin. Você ainda se lembra do dia em que o pedido de casamento foi aceito? Eu falei com você. Minha pergunta repentina fez seu coração apertar de repente. Eu disse que se um dia você mudasse de ideia, você me contaria. Eu não ficaria te perseguindo. Mas se você me enganasse, eu te deixaria para sempre. Meus olhos adquiriram um brilho de sorriso. Mas esse brilho não chegava aos meus olhos. Em um momento, Ziyin apertou o celular com força. Ela ficou em silêncio por muito tempo antes de falar tremendo. Waishu. Eu te amo tanto. Como as pessoas poderiam te enganar? De repente, todo o meu último amor por ela desapareceu completamente. Eu soltei uma risadinha. Você não tem algo a tratar na empresa? Ainda não vai embora. Shen Ziyin olhou para a minha aparência tranquila. Uma ansiedade desconhecida tomou conta de mim. Ela de repente não teve coragem de ir embora. Tinha medo de que, se fosse, eles nunca mais se vissem. Mas lembrei daquela ligação de antes. A mão dela segurando o celular relaxou novamente. Aqui está Diashu. Que problema poderia acontecer? E amanhã eles vão se casar. Ao pensar nisso, ela suspirou aliviada. Suashu. Depois de ver o mar, volte cedo. Nos vemos na cerimônia de amanhã. Depois de dizer isso, ela se virou e entrou no carro. Desapareceu completamente da minha vista. Eu simplesmente fiquei ali, observando sua silhueta se afastar. Eu não a impedi nem a retive. 10 minutos depois, um carro parou na praia. Como Song Jinyan tem agido esses dias? Sr. Shen. Todas as suas informações no país foram canceladas. Um novo documento de identidade, um novo celular e passagens também foram preparados para você. De agora em diante, ninguém no mundo poderá encontrá-lo. Eu olhei para baixo e peguei. Em seguida, entreguei meu celular a outra pessoa. Amanhã, entrego o cadáver falso diretamente ao local do casamento. E entrego este celular pessoalmente para a noiva por mim. Eu quero que ela saiba. Como, durante esses dias, Song Jinyan provocou-me repetidamente. Eu quero que ela saiba. Quando ela mentiu outra vez para outro homem, abandonando-se. Eu me suicidarei em 1000 oceanos. Eu quero que ela saiba. Hoje é o nosso último encontro. Ela vai sofrer por este momento pelo resto da vida. Depois de contar tudo, eu peguei todos os novos documentos de identidade e entrei em um carro sem placa. Direto para o aeroporto. Depois da noite escura, o horizonte receberá a aurora dourada. Outro encontro. A mulher chorava incessantemente, implorando por clemência. Também não conseguiu fazer o homem em cima dela relaxar um pouco. Song Jinyan fez um som de desdém. Você vai se casar com outra pessoa em breve. Aproveite agora para me compensar mais.
Seu olhar frio soprou sobre ele. Estou falando. Eu posso te dar tudo, exceto título. E mesmo que eu vá me casar, ainda amo você e a criança. Ela acariciou suavemente sua barriga protuberante. Song Jinyan sorriu de forma sedutora. Ele apertou sua cintura. Então você deve me amar bem, tá? Song Jinyan segurou a mão dela com uma mão, colocando-a em sua cabeça. Enquanto isso, ele se esforçava ainda mais. O som de grunhido do homem e o gemido suave da mulher novamente se entrelaçaram. Véspera do casamento. Shen Ziyin desceu da cama de Song Jinyan. Começou a se arrumar diante do espelho, ajustando seu vestido de noiva. Ao olhar para o homem adormecido na cama, seu olhar suavizou. Deu um beijo nos lábios de Song Jinyan. E assim, fechou a porta em silêncio. Até que se sentou no carro a caminho do cruzeiro. Shen Ziyin finalmente reiniciou o celular que ficou desligado a noite toda. Ela achava que veria inúmeras mensagens que eu enviei. E várias ligações que vieram. Ela até pensou em uma desculpa. Mas no momento em que ligou o celular, sua mão, de repente, tremeu. A tela estava completamente vazia. Ela rapidamente discou meu número. Chamada após chamada, mas ninguém atendeu. Seu coração ficou inexplicavelmente agitado. Mas ela ainda tentava se acalmar. Eu não tenho me sentido bem esses dias. Quem sabe, talvez ainda esteja descansando. Pensando nisso, ela colocou o celular sobre as pernas. Ela levantou os olhos e olhou para a praia lá fora. Perto da praia. Algumas ambulâncias e policiais estavam parados perto do mar. Um grupo de pessoas se reuniu à beira-mar. Parecia que algo havia sido retirado do mar. Seu coração parou inexplicavelmente por um momento. Instintivamente desviou o olhar. O local do casamento estava adornado com as rosas azuis e orquídeas azuis que eu amo. As rosas azuis e orquídeas azuis. Ao lado, um renomado pianista estava tocando minha canção de piano favorita. Abaixo do palco, os convidados e a mídia. Todos olham para a porta com expectativa. Tudo parecia tão bonito. Agora só faltava o noivo. O ponteiro do relógio girava em círculos. Mas a porta continuava firmemente fechada. Não havia ninguém do lado de fora para abri-la. Os convidados começaram a sussurrar abaixo do palco. Shen Ziyin começou a se sentir cada vez mais inquieta. As palmas de suas mãos soavam friamente. Justo quando ela estava prestes a me ligar novamente. A porta foi abruptamente empurrada. Uma sombra branca entrou lentamente. Ela, instintivamente, estava prestes a ir ao seu encontro. Mas seu passo parou subitamente. Pois quem entrou não era o noivo. Mas é um caixão branco. Diante do caixão, havia alguns funcionários vestidos de luto. Shen Ziyin ficou parada no lugar. Olhando sem reação para aquele grupo de pessoas. Que se aproximavam lentamente do caixão. No instante em que eles colocaram o caixão no chão. Ela finalmente voltou à realidade e gritou com raiva. Quem são vocês? Sabem que tipo de ocasião é esta? Saia daqui imediatamente. Mas o líder dos funcionários parecia não ter ouvido. Ele se aproximou dela e fez uma profunda reverência. Senhora Shen, por favor, aceite minhas condolências. A raiva dela aumentou ainda mais e ela agarrou a gola dele. O que você está dizendo? Saia. Ela o soltou e começou a andar em direção ao caixão. Assim que viu o rosto da pessoa deitada dentro. Ela de repente perdeu todas as forças. Com um baque, caiu de joelhos no chão. O Aishu. Os funcionários se aproximaram dela. As palavras estavam cheias de tristeza. O Sr. Sheng Waishu, devido a uma grave depressão, se suicidou pulando no mar há 3 dias. Ele só foi resgatado pela polícia esta manhã. Por favor, assine o atestado de óbito. Shen Ziyin não conseguia ouvir nada. Ela fixou o olhar na pessoa dentro do caixão. Por um momento, ficou confusa. Aquela não era sua Waishu. O Waishu que estava deitado no caixão naquele momento. Tinha o rosto cheio de feridas. O corpo, por estar submerso há muito tempo, estava pálido e inchado. Então, como poderia a pessoa lá dentro ser seu Waishu? Ela, tremendo, empurrou bruscamente a tampa do caixão. Queria ver claramente o corpo. Encontrar a prova de que ele não era o meu. Mas ela olhou por muito tempo. E tragicamente descobriu que a pessoa dentro era eu. Ela, tremendo, queria atingir minha mão. O grande amor não gostava de comida, mas estendeu a mão várias vezes. Ninguém segurou a mão dele. O Aishu, escute. Não me assuste. Por favor, levante-se logo, ok? Essa piada não tem graça nenhuma. As últimas palavras estavam carregadas de um tom de choro. No entanto, a pessoa no caixão não se moveu nem um pouco. O funcionário, parecendo não aguentar mais, veio até ela e tentou consolá-la. Senhora, por favor, aceite minhas condolências. A urgência é assinar rapidamente o atestado de óbito. Para que o falecido possa descansar em paz. Shen Ziyin não sabia de onde vinha. Ela empurrou o funcionário com raiva. Quem disse que ele está morto? Ele só está dormindo. Não, isso é impossível. Como ele poderia morrer se eu a amo tanto? Olhando para ela, que estava ficando louca.
O funcionário entregou meu celular a ela. Senhora. Este é o único pertence que encontramos na cena do falecido. Você deve dar uma olhada. Shen Ziyin ficou paralisada, mas ainda assim pegou o celular e abriu. Fotos e vídeos nojentos que não podiam ser vistos. As palavras entraram em seus olhos dessa forma. A tela estava cheia de fotos e vídeos dela com Song Jinyan na cama. O rosto dela de repente ficou pálido. Eu já sei de tudo. Quando foi que eu soube? Ela desliza a tela freneticamente. No final, ela rolou até o topo e viu que era há um mês. Song Jinyan enviou uma foto na cama. Deixe-me te contar em segredo. Sua noiva está na minha cama agora. E a última mensagem foi há 3 dias. Song Jinyan o provocou. Shen Waishu. E se vocês vão se casar, qual é o problema? Se eu ligar, ela vem imediatamente me fazer companhia. Se você for esperto. Rapidamente, ceda seu lugar a Lian. Não é a primeira vez que Song Jinyan me obriga a ceder meu lugar. Mas é a primeira vez que eu respondo a Song Jinyan. Tudo bem, como você quiser. Algumas palavras curtas são como um dia ensolarado. A explosão a fez perder a visão momentaneamente. Ela segurou firmemente o peito, ofegante. Ela não conseguiu mais se conter e gritou. A dor avassaladora parecia varrer todo o seu corpo. Olhando para o colapso dela. Uma expressão de pena brilhou nos olhos do funcionário. Ele ainda assim entregou meu relatório de depressão a ela. Senhorita. De acordo com o relatório, o Sr. Sheng foi diagnosticado com depressão. E passou apenas um mês até o suicídio. Se houvesse uma intervenção adequada, o Sr. Sheng também não teria. O funcionário não continuou com as palavras seguintes. Mas Shen Ziyin entendeu o significado das palavras. Ela folheou o grosso livro de diagnóstico de depressão. Cada momento em que tive crises foi claramente registrado ali. Eu e o dia da minha crise. Minhas mãos cortadas com várias cicatrizes. Enquanto ela estava distraindo Song Jinyan. No dia em que fui encontrado após o meu suicídio e levado ao hospital. Ela estava celebrando sua gravidez. Até mesmo fazer uma transmissão ao vivo com ele. No dia em que me suicidei pulando no mar. Ela estava trocando palavras de amor com Song Jinyan. Dizendo que mesmo que eu me casasse. Eu ainda os amaria, a você e ao nosso filho. Toda vez que eu tentava suicídio por causa da depressão. Ela está acompanhando outro homem. E ela nunca percebeu minhas anormalidades. Mesmo que ela tivesse percebido algo. Ela ainda poderia ser guiada por outro homem. Shen Ziyin agarrou o certificado de diagnóstico de depressão. Seus dedos tremiam de tanto agarro. Suas lágrimas caíam uma após a outra. Todas caíam no duro chão de mármore. Então ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar intensamente. Este casamento do século acabou se tornando um funeral do século. No funeral em preto e branco. Shen Ziyin estava paralisada ao lado do meu caixão. Ela cumprimentava um a um os convidados que vinham prestar condolências. Shen Dai pediu para que ela tivesse força. Cada convidado que veio prestar condolências ao vê-la assim. Tinha em seus rostos um misto de pesar. Que belo casal eles eram. Como puderam ser repentinamente separados pela vida e pela morte? A chuva caía torrencialmente. Shen Ziyin caiu pesadamente de joelhos no chão. De joelhos diante da minha lápide. O nome esculpido em caligrafia floral na lápide feriu os olhos. Ela, tremendo, levantou a garrafa. E acariciou o nome na lápide. Então se inclinou o máximo que pôde. Abraçou a lápide com força. Sua testa tocou suavemente o nome gravado. Waishu. Desculpe. Desde aquele dia, Shen Ziyin se trancou no quarto. Passando o dia inteiro acompanhada de álcool. Sonhando em se embriagar para me reencontrar. Não sei se é porque estou decepcionado com ela. Esses dias todos. Eu nunca aparecia em seus sonhos. Ela largou a garrafa vazia que tinha na mão. Deixou-a rolar para o canto. No momento seguinte, uma mão branca pegou a garrafa de vinho vazia. Ziyin. Por que você bebeu tanto? Ela levantou os olhos. E, confusa, viu um vislumbre. Uma figura branca está diante dela. Aquela forma e aquela voz são incrivelmente parecidas comigo. E a Shun. Xi se levanta do chão, cambaleando. Abraçou a pessoa de Jiang Jun. Waishu, é você. Você finalmente decidiu me ver. Você sabe o quanto eu sinto falta de vocês. Song Jinyan em seus braços ficou assustada com seu súbito abraço. Não pode evitar e soltou um resmungou. Mas a pessoa que o abraçava parecia não ter ouvido. Continuou a segui-lo, expressando incessantemente seu arrependimento. Ouvindo-o chamar meu nome sem parar. Nos olhos de Song Jinyan passou uma leve sombra de ódio. Por que ela me ama tanto? Claramente, eu já estou morta há tanto tempo. Ela não pode voltar e se ver. Além do mais, ela ainda está grávida do seu filho. Pensando na criança. Ele, então, escondeu o rancor em seu olhar. Falou suavemente. Ziyin, sou eu. Jinyan. Como uma martelada violenta, de repente acordou Shen Ziyi de sua fantasia. Ela de repente soltou Song Jinyan. Seus olhos gradualmente passaram da confusão para a clareza.
E depois para a celebração do mal e o ódio. No momento seguinte, ela estendeu a mão e agarrou firmemente o pescoço de Song Jinyan. Seus olhos se preparavam para uma tempestade. Song Jinyan, você está pedindo para morrer. No segundo seguinte, o homem foi jogado com força no sofá por ela. Song Jinyan sentiu dor em todo o corpo. Ele olhou com o rosto pálido para ela. A mulher que se aproximava dele passo a passo. Ziyin. O que aconteceu com você? Shen Ziyin olhou friamente para ele. Seus olhos não tinham mais o carinho por ele. Eu já te avisei desde cedo. Não apareça na frente dele. Porque você ainda quer provocá-lo. Você sabe que as coisas que você enviou para ele podem matá-lo. Song Jinyan ficou surpreso. Logo ele se esforçou para se sentar. O medo apareceu em seus olhos. Ele caiu de joelhos ao lado dela com um baque. Os olhos cheios de lágrimas. Ziyin. Eu também não quero isso. Só de pensar em nosso filho nascer e chamá-lo de pai. Eu sinto uma revolta. Não quero que nosso filho tenha essa identidade. É por isso que fez aquelas coisas. Eu sei que estive errada. Por favor, perdoe-me por causa de nossos filhos. Tudo bem. Song Jinyan não parava de chorar e balançar a cabeça. Delírio achar que a pessoa à minha frente pode ser magnânima. Mas ele esqueceu. Shen Ziyin tem dominado o mercado por tantos anos. Ela detesta que a ameacem. Além disso, essa pessoa é a responsável pela morte de seu grande amor. Ela olhou para Song Jinyan por muito tempo. O rosto bonito que ela costumava adorar. Agora se tornou horrivelmente feio. Ela sentiu uma onda de náusea inexplicável. Shen Ziyin se agachou. Levantou o queixo da pessoa diante dela e soltou uma risada fria. Eu te perdoo. Tudo bem. Song Jinyan de repente teve os olhos brilhando. Ele já sabia. Shen Ziyin o amava tanto que não queria vê-lo chorar. O sorriso em seu lábio ainda não havia se formado. Então ele ouviu a voz dela, que parecia vir do inferno. Então, vá você mesmo até lá para redimi-lo. A face de Song Jinyan repentinamente se tornou pálida. Ele implorava incessantemente para a mulher à sua frente, pedindo que ela não fosse tão cruel. Mas ela ainda assim não se comoveu. Finalmente, ele, desanimado, soltou a mão que segurava a barra da calça dela. Ele baixou a cabeça e de repente riu friamente. Shen Ziyin. Você realmente acha que fui eu quem matou Sheng Weishu? Ele levantou a cabeça abruptamente. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Foi você quem primeiro se interessou pelo meu corpo. Foi você quem me deu todo tipo de carinho. Me levou para encontrar seus amigos e sua família. E ainda disse a eles que me amava. Poderia-me dar tudo, exceto um status oficial. Foi você quem o abandonou repetidamente para me buscar. Foi você quem engravidou de meu filho. A razão pela qual eu me atrevo a provocá-lo. Não é porque você me permitiu primeiro. Agora que ele está morto. Você colocou toda a culpa em mim. Shen Ziyin estava com uma expressão sombria. Olhando para ele como se estivesse vendo uma piada. Ela estava prestes a falar quando a porta da frente foi empurrada novamente. A mãe de Shen rapidamente entrou e a empurrou. Ajudou Song Jinyan, que estava ajoelhado no chão, a se levantar. Então, deu um tapa forte em seu rosto. Você está maluca. Você ainda está grávida. E se algo acontecer ao bebê? Shen Ziyin foi atingida e virou a cabeça. Demorou um bom tempo para se virar e olhar para a mãe de Shen. Eu nunca planejei ter esse filho. Ao ouvir isso, a mãe de Shen ficou tão irritada que não conseguia falar. De repente, ela pareceu ter tido uma ideia. Inclinou a cabeça e ordenou a empregada atrás dela. Leva a senhorita para um exame no hospital. Não se mova. Vendo que estava prestes a ser levada embora. Shen Ziyin imediatamente interrompeu. Ela ainda não resolveu as contas com Song Jinyan. Como é possível deixar isso? Depois de falar, ela tentou segurar a mão de Song Jinyan. Mas foi impedida pela mãe de Shen, que chegou primeiro. O que você ainda está esperando? Leva a senhorita embora rapidamente. Ao ouvir a ordem da mãe de Shen, alguém rapidamente ajudou Shen Ziyin a sair. Mãe, o que você está fazendo? Ele causou a morte de Weishu. A mãe de Shen, furiosa, deu-lhe um tapa. O que causou a morte de Sheng Weishu? Isso foi porque ele não teve a sorte de morrer por conta própria. Filha, não sou eu quem deve dizer isso. Já que ele está morto, você deve se apressar e se casar com Song Jinyan. Depois, quando a barriga crescer, será difícil usar o vestido de noiva. A mãe de Shen ainda queria dizer algo. Mas Shen Ziyin a interrompeu. Chega, mãe. Não se intrometa na minha relação com Song Jinyan. Depois de falar, Shen Ziyin não olhou mais para a mãe. Ela viu o assistente correndo em sua direção. A empresa Shendai teve um problema. Quando eu morrer, inúmeros fãs do casal dela e Shen Ziyi entraram em colapso. Todos não acreditam que eu realmente morri por causa da depressão. Muitos fãs foram investigando lentamente as dúvidas sobre a minha morte. Finalmente, eles encontraram uma pista. Era um fã de Song Jinyan. Um vídeo ao vivo foi postado acidentalmente em um grande grupo.
A transmissão ao vivo da relação entre Song Jinyan e Shen Ziyin antes. Embora não houvesse imagens. Mas a voz feminina podia ser ouvida. Qualquer pessoa com bom senso consegue identificar que era Shen Ziyin. A internet inteira ficou instantaneamente fora do ar. Em seguida, mais internautas começaram a surgir. Várias evidências do caso extraconjugal de Shen Ziyin com Song Jinyan. E quando ela estava traindo Song Jinyan. Eu também acabei desenvolvendo depressão por causa disso. Portanto, eu não apenas fiquei com depressão. Mas foi por causa da traição de Shen Ziyin que acabei me suicidando. Então, uma fonte anônima foi divulgada. Revelou que Shen Ziyin estava grávida com um exame de gravidez. E diversas fotos de Shen Ziyin desconsiderando o local. E vídeos de Shen Ziyin se envolvendo com Song Jinyan. E aquelas mensagens provocativas que Song Jinyan me enviou. Em pouco tempo, internautas correram para as redes sociais de Song Jinyan e Shen Ziyin. E para as publicações da Shen sob acusações furiosas. Eles podem imaginar o quão desesperada eu estava na época. A ponto de decidir se suicidar pulando no mar. Da noite para o dia. A reputação de Song Jinyan, Shen Ziyin e da Shen despencou. Diversos parceiros comerciais rescindiram contratos com Song Jinyan. E exigiram que ela pagasse uma multa de centenas de milhões. Além disso, esses fãs se voltaram contra ela. E foram ao hospital onde Song Jinyan estava para bloquear a entrada. Todo tipo de sujeira foi jogado sobre ela. Se não fosse pela guarda que a mãe de Shen enviou, Song Jinyan teria sido diretamente levada à morte. Enquanto isso, Shen Ziyin, que havia mantido a imagem de esposa adorável por anos. Assim que o caso da traição dela foi exposto, inumeráveis parceiros comerciais cancelaram suas colaborações com a Shen. Os acionistas também retiraram seus investimentos. Já que ela foi capaz de me trair após 10 anos de amor, ela também poderia muito bem trair aqueles com quem trabalhou por muitos anos. De repente, a Shen estava à beira da queda. As ações despencaram até o fundo. Para estabilizar a empresa, Shen Ziyin e seu pai se mudaram diretamente para a empresa, passando o dia todo em uma correria desesperadora. E tudo isso não diz mais respeito a mim. Desde que forjei minha morte, estabeleci uma nova identidade na Nova Zelândia. Hoje, eu tenho um novo nome. Shen Shubai. Eu gosto muito desse nome e também da vida que tenho agora. Quando meus pais se separaram, eles deixaram um fundo para meu crescimento. Com o dinheiro da Shitian House e o que Shen Ziyin me deu esses anos. Minha vida agora está indo bem. Primeiro, eu abri uma cafeteria em uma cidade pequena. De vez em quando, turistas ou vizinhos vêm conversar comigo. Quando a conversa estava animada, eu ainda ofereço uma xícara de café feito por mim. Narração. Uma voz familiar soou acima de mim. Eu virei a cabeça com alegria e olhei para a pessoa que entrava pela porta dos fundos. Irmã Suzy. O que você está fazendo aqui? Sun Yan sorriu e gentilmente acariciou minha cabeça. Isso fez meu rosto corar. Mesmo após tanto tempo. Eu ainda não me acostumei com seu carinho por mim. Quando cheguei à Nova Zelândia, eu me sentia perdida e sem ajuda. Naquele momento, eu só pensava em escapar para sempre de Shen Ziyin. Para que ela nunca pudesse encontrar a si mesma. Mas quando realmente consegui escapar, eu não sabia o que fazer em seguida. Naquele momento, foi Sun Yan quem se ofereceu para me ajudar. Me leve para conhecer este pequeno espelho. Me ajudando a firmar um pouco os pés na cidade. Com o passar do tempo, os dois foram se familiarizando. Mas nunca consegui dar aquele passo. Porque eu não tenho coragem de arriscar novamente. Alguém que amou a mim por 10 anos. Até Shen Ziyin, que deu metade da vida por mim, poderia me trair. Eu realmente não tenho muita energia para arriscar o desfecho de um novo relacionamento. Eu acho que assim está bom. Sun Yan também entendeu o que eu quis dizer. E não manteve distância de mim. Apenas me tratou como se eu fosse um irmão. Você não disse naquele dia que queria comer sot pot? O sot pot já está preparado. Vamos. Vamos agora para minha casa. Meus olhos brilharam e respondi rapidamente. Pegue 2 garrafas de vinho de frutas no balcão e feche a porta. Segui ela pela pequena estrada iluminada pelo crepúsculo. Eu só mencionei isso por alto da última vez. Eu não esperava que você realmente se lembrasse. Não há supermercado chinês nesta cidade. Para conseguir comprar os ingredientes necessários para o hot pot, só posso ir a uma cidade maior mais distante para comprar. A viagem de ida e volta leva 3 a 4 horas. Sun Yan sorriu e não disse nada. Apenas abriu a porta da vila para mim. Coloque os chinelos azuis na minha frente, por favor. Eu fiquei levemente envergonhada e agradeci suavemente. Então ela colocou os chinelos. Olhando para o hot pot fumegante à minha frente. Eu ofereci a Suzy, que estava à minha frente, o vinho de frutas que eu havia feito. Este é o vinho que eu fiz com frutas, espero que você goste. Ela sorriu e pegou. Então eu realmente vou experimentar bem. O vinho levemente doce desceu pela minha garganta, fazendo seus olhos brilharem. O sabor não era agradável. Shen Shubai soltou um suspiro de alívio.
Os dois comeram o hot pot com o vinho de frutas. Até tarde da noite. Neste momento, meu despertador programado de repente tocou. Eu rapidamente chamei a pessoa que estava lavando a louça na cozinha. Irmã Sunian, venha ver a Aurora. As duas estavam sentadas no tapete, olhando através do vidro do telhado das casas para a aurora no céu. A aurora assume formas variadas e mutáveis. O profundo azul e o suave verde esmeralda se destacam no céu. Num único momento, era uma beleza de tirar o fôlego. Era como estar em um maravilhoso sonho encantado. Mesmo já tendo visto a aurora muitas vezes, eu ainda me deixava deslumbrar pela sua beleza. E esquecia o tempo. Já era madrugada. Eu, naturalmente, fiquei na suíte da casa de Sunian. Depois de desejar-lhe boa noite, deitei-me na cama. Abri o Douyin e comecei a assistir aos vídeos da China. De repente, um vídeo surgiu. Shen Ziyin, da empresa Shen, resignou-se por problemas pessoais. Agora, a filha mais velha da família Shen, Shen Shuxun, assumiu a presidência. Ela liderará a Shen em uma nova jornada. Ao ver essa notícia, fiquei atordoada por um momento. Não muito depois que eu fui embora. O relacionamento entre Shen Ziyin e Song Jinyan foi exposto. Os negócios da família Shen se estendem por todo o mundo. Até mesmo a distante Nova Zelândia tem uma de suas filiais. Quando a traição de Shen Ziyin veio à tona, as ações no país caíram drasticamente. Até mesmo as filiais no exterior foram severamente afetadas. Uma noite, muitas filiais foram canceladas, incluindo a empresa aqui na Nova Zelândia. Quando vi essas notícias, eu achei que ficaria aliviada. Afinal, Shen Ziyin me feriu profundamente. Mas o estranho é, eu não senti nenhuma emoção. Era como se realmente tivéssemos nos tornado estranhos. Ao pensar nisso, eu deslizei rapidamente para passar o vídeo. Até que minhas pálpebras começaram a pesar. Levantei e então deixei meu celular de lado e adormeci profundamente. O dia amanheceu novamente. Tai acordou e viu que Sunian já havia preparado o café da manhã. Assim que terminei meu café da manhã, ele acabou de me mostrar um convite para o baile. O que é isso? Fiquei curioso e peguei. Então ouvi ela explicar que é uma festa de meio-outono organizada pelos chineses da cidade. O anfitrião da festa enviou convites para todos os chineses da cidade. Se você estiver interessado, pode ir dar uma olhada. Se não quiser ir, não precisa se preocupar. Ao dizer isso, um brilho de desapontamento passou pelos olhos de Sunian. Nós nos conhecemos há tanto tempo. Nunca me viu participar de nenhuma festa. Só depois de me conhecer, ele soube que eu gostava de silêncio. Não gosto muito de agitação. Ela me entregou, pensando apenas em me fazer sair para relaxar e fazer alguns amigos. No entanto, acabou esquecendo disso. Eu não respondi à pergunta dela. Apenas fiz uma pergunta curiosa. Você realmente quer ir? Sunian hesitou por um momento e logo sorriu. Eu posso ir. Eu toquei o convite em minha mão, cheia de hesitação. Na verdade, eu também gosto de agito. Mas desde que fiz a minha morte falsa, eu não fui participar daquelas reuniões para aparecer menos. Porque sempre há alguém gravando vídeos e postando na internet nas festas. Se alguém que me conhece aparecer e enviar para a Shen Ziyin, tudo o que fiz antes terá sido em vão. E para me prevenir, minha cafeteria só está aberta por uma pequena janela para venda de itens para viagem. Os clientes conhecem apenas minha voz, não meu rosto. Eu fechei meus lábios e mostrei um sorriso apologético no rosto. Desculpe, Sunian. Eu temo que não poderei ir. Sunian sorriu, expressando compreensão. As duas continuaram conversando por um tempo. Então, ela se levantou para me acompanhar de volta. No dia do festival do meio-outono, eu estava comendo os bolos de lua que Sunian havia enviado antecipadamente, enquanto olhava para a lua cheia no céu. Contando, já faz muito tempo que não passo o festival do meio-outono sozinho. Quando eu era criança, antes dos meus pais se separarem, o que eu mais esperava, além do Ano Novo Chinês, era o festival do meio-outono. Nesse dia, meu pai, que estava no exterior, voltaria especialmente. E minha mãe cozinharia pessoalmente. Ela prepararia uma mesa cheia de pratos deliciosos e requintados. Depois, quando fui levada para casa por Shen Ziyin, todo ano, no festival do meio-outono, não importava quão ocupada ela estivesse. Ela sempre saía mais cedo do trabalho para voltar e me fazer companhia. Mas depois, ela passou a acompanhar Song Jinyan. E foi a partir daí que ninguém mais passou o festival do meio-outono comigo. Quando eu comi o último pedaço do bolo de lua e estava prestes a me levantar para descansar, a campainha tocou de repente. Ao abrir a porta, o rosto familiar de Sunian apareceu na minha frente. Shubai. Feliz festival do meio-outono. Um brilho de surpresa apareceu nos meus olhos. Se eu não estou enganado, embora Sunian não tenha ido ao baile chinês hoje, mas também compartilhar a lua cheia com a família que veio de longe. Sunian parecia adivinhar o que eu estava pensando. Ela sorriu e me entregou o presente que estava em suas mãos. Meus pais queriam vir para a Nova Zelândia de férias.
Só vieram me ver porque estavam passando. Depois do jantar, eles voltaram para a casa de férias deles. Eu entendi. Eu rapidamente a convidei para entrar. Sonia imediatamente viu os pedaços de bolo de lua que restavam na mesa. Você jantou só isso? Eu hesitei por um momento e então assenti. Quando estava prestes a dizer que não estava com fome. Meu estômago roncou alto. Eu rapidamente coloquei a mão na barriga com um leve rubor no rosto. Sonia suspirou resignada. Se eu não tivesse vindo, como você teria lidado com problemas estomacais à noite? Como ela vinha à minha casa com frequência. Ela estava muito familiarizada com a disposição da minha casa. Ela foi direto para a cozinha, abriu a geladeira e me perguntou: posso fazer um arroz frito? Eu me apoiei na porta da cozinha e acenei com a cabeça. Logo, um prato de arroz frito perfumado foi colocado na minha frente. Além disso, ela fez mais alguns pratos fritos. Justo quando ela ia se virar para arrumar a cozinha. Eu estendi a mão e puxei ela. Você pode comer comigo. As duas começaram a comer e conversar. Talvez ela não esperasse que alguém a acompanhasse no festival do meio-outono. Foi a primeira vez que liberei meus sentimentos na frente de Sonia. Uma longa história de solidão e ressentimento. Quando cheguei à Nova Zelândia pela primeira vez, estava preparada para uma vida solitária. Afinal, eu não conhecia nada aqui. Se eu não tivesse te conhecido, eu não saberia o que fazer. Felizmente, eu te conheci. Sonia me ouvia silenciosamente desabafar minha solidão. Ela segurou minha mão em silêncio. E eu não a empurrei. Na metade da noite, eu caí em sono profundo. Quando ela estava prestes a se virar e ir embora, a mão dela foi de repente segurada por mim. Sonia se virou e ouviu eu murmurar: não vá. Algo no fundo do coração dela amoleceu inexplicavelmente. Mas ela segurou minha mão e disse suavemente: eu estou aqui, não vou voltar para lugar nenhum. A luz do sol passava pelo véu e iluminava a pessoa na cama. Eu instintivamente levantei a mão para cobrir meus olhos. Mas percebi que minha mão estava apertada nos braços de alguém. Eu me virei para o lado. E vi Sunian dormindo profundamente. Eu já tinha visto muitos rostos dela. Mas era a primeira vez que via ela dormindo. Eu não consegui evitar e estendi a mão para contornar seu rosto. Em um segundo, a mulher abriu os olhos. Ela me olhou e não disse nada. Bom dia. Ela me olhou e então sorriu docemente. Bom dia. Após aquele dia, os dois ainda não romperam aquela barreira entre eles. Apenas se tornaram um pouco mais íntimos. Por exemplo, ela começou a me contar proativamente os planos seguintes. Você vai voltar para o seu país. Eu levantei a cabeça abruptamente e a olhei, cheia de confusão. Pelo que sei, a maior parte dos empreendimentos da família Su estão no exterior. Os que estão no país são bem poucos. E desde que os pais Su decidiram se estabelecer na Nova Zelândia, os empreendimentos no país foram entregues a pessoas específicas para serem administrados. Sunian colocou o leite morno na minha frente e sorriu. O novo presidente da Shenxi foi nomeado e se casou com o jovem mestre da família Meng. E a família Meng é parente do lado da minha mãe. Portanto, como parte da família da noiva, eu também preciso ir à cerimónia. Ela bateu os dedos na mesa. De repente, ela esboçou um sorriso. Vou-te ajudar a dar o troco, aproveitando. Apertei a mão ao redor do copo. Desde que Shen Ziying me traiu até agora. Ela é a primeira a dizer que vai me ajudar a retaliar. Na verdade, eu não me importo mais com o que acontece com Shen Ziying. Afinal, ela já recebeu sua punição. Sunian segurou minha mão e falou seriamente, narração. Você é importante para mim. Eu não quero ver você sendo prejudicado. Especialmente sendo tão injustiçado. Aeroporto. Eu abracei proativamente Sunian à minha frente e lhe disse. Para ter cuidado. Sunian também me abraçou de volta. Depois de um tempo, ela me soltou e foi em direção ao portão de embarque. Antiga residência da família Shen. O atual chefe da família Shen não é Shen Ziying. Mas sim sua meia-irmã mais velha, Shen Shuxun. Porque é o casamento do herdeiro da família. Portanto, os empregados estão especialmente dedicados. Levantaram-se cedo para decorar a mansão. E atrás de uma das janelas do anexo, Song Jinyan estava parado lá silenciosamente. Ele olhava com inveja a cena à sua frente. Desde que o relacionamento dele com Shen Ziying foi exposto, as posições de ambos caíram drasticamente. E ele não tinha nada. Os pais de Shen o desprezavam muito por causa disso. Shen Ziying também não voltou para casa a noite toda por causa das fotos que ele me mandou. Ela não voltou para casa a noite toda. Se não fosse por Shen Ziying, Roma estaria prestes a dar à luz o neto da família Shen. Se não, temo que ele já estaria vagando pelas ruas. Ao pensar nisso, ele olhou para seu corpo magro. Um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Justamente porque ele sabia quem realmente era. Por isso foi trazido de volta para a família Shen. Ele então guardou seu antigo jeito despreocupado. Tornou-se obediente e compreensivo. Ele aceitava tudo o que a família Shen lhe oferecia. Ele nunca se atreveu a perguntar sobre o que a família Shen não mencionava. Assim, até agora.
Ele e Shen Ziyin apenas registraram a união, mas não tiveram cerimônia. Um dia, ele sonhou em me afastar. E como seria magnífico casar-se com Shen Ziyin. E como seria uma vida luxuosa. Mas agora ele estava tão desamparado, escondido atrás da janela. Enquanto roubava o momento de outra pessoa. Porque ele era o amante escondido. Então a mãe de Shen o ordenou a não aparecer na frente dos convidados. Mas a verdadeira razão era o medo de que ele passasse vergonha. Mesmo que já tenha passado tanto tempo. Quando os outros o viam. Ainda sem hesitar. Mencionar as coisas de antigamente para zombar. Zombar de Shen Ziyin e da família Shen. E até havia quem perguntasse quanto era por noite. Song Jinyan se sentiu envergonhada e constrangida. No final, foi a mãe Shen quem, com uma expressão séria, mandou o outro embora. E ainda o avisou para não aparecer se não tivesse motivo. O dia começou a clarear. Os convidados também se sentaram. Sun Yan entregou o presente de casamento a Shen Shushun. E conversou casualmente com ela por alguns minutos. Justo quando ela ia embora, Shen Shushun de repente falou. Depois de todos esses anos. Você não pensou em encontrar alguém para viver a vida? Sun Yan esfregou os dedos e de repente sorriu. Eu estou sendo cortejada por alguém. Depois do casamento, veio o banquete. Sun Yan segurou uma taça de champanhe e olhou para os lados. Mas não viu o menor sinal de Shen Ziyin. Justo quando ela estava prestes a perguntar. De repente, um barulho alto veio do prédio secundário não muito longe. Muitos convidados foram atraídos pelo som do alvoroço. Todos olharam na direção da fonte do som. Então viram Shen Ziyin protegendo um homem atrás dela. Com uma expressão de desgosto, olhando para Song Jinyan à sua frente. Sun Yan levantou uma sobrancelha. Estava prestes a dar um passo à frente para observar melhor. Quando viu aquele homem virando a cabeça. Imediatamente, ela ficou paralisada no lugar. Apenas porque o rosto daquele homem era idêntico ao meu. Ao longe, Song Jinyan estava apertando com força a palma da própria mão. Ele pensou que este bom comportamento nos últimos dias pode trocar uma pitada de pena de Shen Ziyi. No entanto, ela não só não teve, como também trouxe de volta um homem que era quase idêntico a mim. Ele já era uma piada em toda a cidade. Mas Shen Ziyin ainda queria continuar a humilhá-lo. Shen Ziyin, você está louca. Shen Huaishu morreu há 800 anos. E agora você vem fingir que tem sentimentos, isso não é nojento? Shen Ziyin fechou a cara de repente, cala a boca. Ele está vivo e saudável, do que você está falando. Depois de muito custo consegui convencê-lo a voltar. Ele está disposto a me aceitar novamente, assim como ao meu filho. Se você continuar a falar besteira, então saia daqui. Song Jinyan estava tremendo de raiva. A pele dele está piorando. Enquanto isso, eu, atrás de Shen Ziyin, adorava uma confusão. De repente, meus olhos lacrimejaram. Peguei cuidadosamente a barra de sua roupa. Ziyin. Ele parece não gostar muito de mim. Talvez eu deva ir embora. Falar besteira. A mão de Song Jinyan ainda não havia se estendido. Shen Ziyin agarrou sua mão e o empurrou com força para trás. E ainda o segurou firmemente pelo pescoço e o pressionou contra a parede. Song Jinyan. Se você ousar machucar o Aishu mais uma vez, você não deve esperar ver o sol amanhã. Depois de dizer isso, ela parou de olhar para o homem com o rosto pálido. Ele me ajudou com cuidado a entrar na mansão. Song Jinyan ficou rígido e levou um tempo para voltar à realidade. De repente, ele desabou no chão. Ele respirava pesadamente. Quase ele realmente foi estrangulado por Shen Ziyin. Emoções acumuladas por tanto tempo. Song Jinyan estava furioso. Aproveitando que Shen Ziyin estava desprevenida. Ele se lançou repentinamente em sua direção. Não esperava que a força fosse exagerada. Ele a atirou diretamente ao chão. A barriga de Shen Ziyin estava coberta de sangue. Um odor de líquido amniótico começou a se espalhar pelo ar. Meu filho, venham rápido. Salvem meu filho. Em breve, os empregados da mansão chegaram correndo. Eles rapidamente colocaram Shen Ziyin no carro e partiram em direção ao hospital. Os convidados que estavam assistindo a um bom espetáculo não podiam acreditar. Começaram a comentar uns com os outros. Até mesmo Sun Yan estava assistindo com grande interesse. Ela também começou a conversar com os convidados ao lado. Não disseram que o noivo de Shen Ziyin se suicidou. E quanto a ela? Ela não amava muito seu noivo. Como de repente trouxe de volta um que é tão parecido com Shen Huaishu. Um dos convidados ao lado de repente fez um SHH. Ele olhou ao redor e então sussurrou. Só precisamos saber disso, não conta a ninguém. Especialmente não mencione na frente de Shen Ziyin. Por quê? Ela arqueou as sobrancelhas com curiosidade. Então ouviu os convidados ao lado continuarem a falar. Desde que seu noivo morreu, ela foi afastada. A pessoa toda estava com o espírito meio alterado. Sempre dizia que Shen Huaishu não havia morrido. Dizia que ele só estava com raiva dela, então ele deixou a casa temporariamente. E também dizia que ia convencê-lo a voltar. No começo, todos achavam que ela
Não estava conseguindo lidar com a morte de Sheng Weishu. Por isso, ela estava falando essas besteiras. Mas em um certo dia depois, ela realmente trouxe um sósia que se parecia com Sheng Weishu. Dizia que aquela pessoa era ele. A família Shen achou que ela estava brincando. Mas depois descobriram que ela realmente estava séria. Todos rapidamente a forçaram a ir ao hospital para um exame. Foi assim que souberam que sua memória teve problemas por causa do trauma. Na memória dela, ele não pulou no mar para se suicidar após descobrir que ela o traía. Só foi para o exterior para fazer birra. Ela o convenceu por um bom tempo até que ele concordou em voltar com ela. E a condição era que, após ela dar à luz, se divorciaria de Song Jinyan. Teriam uma cerimónia de casamento novamente. No final, os convidados começaram a rir. Sun Yan também sorriu ligeiramente. Ela realmente queria fazer isso sozinha. Parece que não é mais necessário. Abri o celular para enviar uma mensagem para alguém que estava longe. Enviei uma mensagem para quem estava na Nova Zelândia. Logo, a outra parte respondeu com um ponto de interrogação. Ela está doente. Ao saber que Shen Ziyin encontrou um sósia, mesmo estando longe, não pude deixar de tremer. Então continuei a responder a mensagem dela. Não me fale mais sobre os assuntos dela no futuro. Eu não gosto de ouvir isso. Ela, com um olhar cheio de significado, guardou o celular, olhando para Shen Shushui, que veio correndo para resolver a situação ao saber da notícia. Em um dia de grande felicidade. Ninguém quer passar por esse tipo de situação. Ela deu um tapinha no ombro de Shen Shushui para mostrar compaixão. Shen Shushui sorriu amargamente para ela. Ao se virar para olhar o prédio anexo, seu olhar se transformou em raiva novamente. Parece que Shen Ziyin não pode ficar mais na casa dos Shen. Até 3 dias depois. Vá para casa e um banquete de retorno. Sun Yan só ouviu o que aconteceu a seguir da boca de Shen Shushui. Shen Ziyin teve um susto que causou o parto prematuro do bebê. O bebê também desenvolveu uma doença cardíaca adquirida. Foi rapidamente enviado para a UTI. Se não fosse pela riqueza da família Shen, esta criança já teria sido condenada à morte no dia do nascimento. E Song Jinyan, por uma série de acontecimentos. A raiva reprimida na montanha também foi totalmente liberada. Quando Song Jinyan foi pressionado pela mãe de Shen. No dia em que veio pedir desculpas a Shen Ziyin. Song Jinyan não sabia de onde veio a força. Com uma faca em mãos, ele estava prestes a ir em direção ao sósia. Se não fosse pela rapidez do segurança que veio junto. O rosto do dublê foi destruído há muito tempo. Quanto ao sósia, ele já tinha sido assustado e fugido com o dinheiro. Shen Ziyin sentiu um ressentimento. Ela quis ir direto para atacar o pescoço de Song Jinyan. Mas, acontece que os fãs obcecados de Song Jinyan apareceram do nada. E começaram a brigar diretamente com Shen Ziyin. No calor do momento, os dois desmaiaram enquanto desciam as escadas. Até agora não acordaram. Quanto ao substituto, ele já havia fugido assustado. A mãe de Shen quase teve um derrame de tanta raiva. Sun Yan controlou o sorriso que estava prestes a surgir. Depois de beber alguns goles de chá, ela disse casualmente. Então, a família Shen está nas notícias de novo. Muitos pacientes viram Song Jinyan e Shen Ziyin lutando contra a febre. Algumas pessoas até começaram a transmitir ao vivo. Shen Shushui, cansada, esfregou as sobrancelhas. Desde que ela assumiu o cargo de presidente da família Shen. Shen Ziyin e Song Jinyan estavam sempre criando problemas para ela. Eu planejo esperar até que eles acordem. Para deixá-los voltar para casa. A mãe de Shen inicialmente fez um grande alvoroço ao ouvir. Até que ela ameaçou a mãe de Shen, dizendo que, se continuasse a fazer barulho, cortaria a fonte de renda da família Shen Ziyin. Foi então que a mãe de Shen se acalmou. Após a família Shen Ziyin se mudar. Não importava quão barulhentos eles fossem, já não era mais da conta dela. Naquele momento, eu farei uma declaração. Que a família Shen Ziyin não tem mais nenhuma relação com a família Shen original. Shen Shushui não queria mais limpar a bagunça deles. Sobre isso, Sun Yan também não fez mais perguntas. Apenas me enviou uma mensagem de texto com as informações relevantes. E começou a se preparar para voltar para a Nova Zelândia. Depois de tanto tempo separados, ela sentia um pouco da minha falta. Após 3 meses, Shen Shubai encontrou Sun Yan novamente. As duas se abraçam apertado em silêncio. Depois de muito tempo, eu a olhei para baixo. Quanto tempo? Ela sorriu e me abraçou de volta. Quanto tempo? As duas, de mãos dadas, se viraram e caminharam para fora do aeroporto. Mas não perceberam que, não muito longe atrás delas, uma garota com um celular de repente arregalou os olhos. Era a irmã de Shen Ziyin por parte de mãe, Shen Zushun. Observando as duas se afastarem. Ela bateu com força no próprio pulso. O que ela viu? Ela viu Shen Guanxu, vivo. Mas ela se lembrava claramente de que eu havia pulado no mar para me suicidar. Ela até mesmo presenciou minha cremação. Como uma pessoa pode ressuscitar? Exceto se eu nunca estive morta desde o início. Shen Zishui me viu muito antes. Mas na hora ela não pensou muito.
Afinal, há muitas pessoas parecidas neste mundo. Até que eu comecei a falar e abraçar aquela mulher linda. Shen Zishui começou a suspeitar de mim. Ela abaixou a cabeça e reproduziu repetidamente o vídeo que acabou de gravar secretamente, observando quadro a quadro com atenção. Por fim, ela, tremendo as mãos, enviou o vídeo para Shen Shushun. A razão pela qual não enviou para Shen Ziyin é que ela temia que Shen Ziyin se chocasse e tivesse um colapso. Quando chegasse a hora, ela não conseguiria expressar sua dor. Em breve, o telefone de Shen Shushun tocou. Ela não perguntou sobre a minha situação atual. Apenas comentou casualmente: se você quer que Shen Ziyin morra, apenas envie este vídeo para ela. Shen Zishui mordeu o lábio, com o rosto cheio de hesitação. Afinal, ela é a irmã dela. Ela não queria que ela enlouquecesse novamente por causa do que aconteceu comigo. Mas também não desejava que ela continuasse a se afundar em ilusões, passando o dia todo em um estado de desânimo. No final, ela decidiu enviar o vídeo para Shen Ziyin. Então, ela se virou e se foi. No banco de trás do carro. Eu prestava atenção enquanto Sun Yan contava histórias engraçadas sobre o país. De vez em quando trocando algumas palavras. Assim que entrei na sala, o telefone da Sun Yan tocou de repente. Ela pressionou o botão de atender. Mas ao ouvir o que a pessoa do outro lado disse, seu rosto de repente fechou. Ela virou-se para me olhar. Eu não entendi o porquê. Então vi que ela desligou o telefone e veio em minha direção. Me abraçou. Sua voz tremia levemente. Narração. Ela descobriu que você ainda está vivo. Embora Su não tenha dito isso claramente. Eu também sei quem ela é. Meu coração afundou ao olhar para ela. E daí? Sun Yan colocou os braços ao redor da minha cintura e disse. Mas pode ficar tranquila. Ela também não poderá vir. Shen Shunshui não vai permitir que ela arrume mais confusões. Então aprenderam diretamente no hospital. Além disso, agora ela está com a perna quebrada e não pode viajar longe. Su sorriu, mas havia um brilho frio em seus olhos. Quando você veio me buscar no aeroporto, foi acidentalmente fotografado pela irmã dela. Apesar das repetidas advertências de Shen Shunshui, ela ainda assim enviou o vídeo para ele. As palavras restantes também não foram mais ditas por Qian Yan. Apenas me deu um tapinha nas costas para me confortar. Disse que ela estava lá para tudo. Ela não deixaria aquela pessoa me encontrar. Eu baixei os olhos. As coisas que eu e Shen Ziyin deveríamos ter dito já tinham sido totalmente esclarecidas naquele dia em que me suicidei. Eu não queria mais vê-la. E não queria ouvir a explicação dela. Traição é traição. Não precisa de motivos. Assim, os dois estavam sentados no sofá, bem coladinhos. Aqui, os dias eram calmos e tranquilos. Enquanto isso, em um hospital no país, a confusão estava intensa. Shen Ziyin ignorou sua perna machucada. E tentou forçosamente se livrar das amarras do segurança. Queria ir para a Nova Zelândia me encontrar. Desde que eu morri. Ela nunca aceitou em seu coração a notícia da minha morte. Mesmo que ela tivesse visto meu corpo com seus próprios olhos. Mesmo que ela pessoalmente tenha espalhado minhas cinzas no mar. Ela tinha uma obsessão inexplicável em seu coração. Eu não morri. Para enganar a si mesma, ela passava o dia bebendo. Por fim, ainda encontrou um sósia muito parecido comigo. Usando o rosto do sósia. Começa a inventar histórias falsas para enganar a si mesma. Até que Shen Xinshui enviou um vídeo. Ela finalmente viu o momento em que eu estava vivo. Seu coração, que estava morto, voltou a funcionar. Ela também saiu de sua fantasia. Ela não sabia como eu fingi morrer para escapar. E não sabia como eu fui para a Nova Zelândia. Ela só sabia que eu ainda estava vivo, que não morri. Uma enorme alegria rompeu seu peito. Ela ignorou sua perna machucada e correu para fora do quarto para me procurar. Ela queria me contar que ela ainda me amava. Ela nunca se esqueceu de mim. Que ela queria se casar comigo novamente. O guarda-costas, no entanto, é como uma parede dura. Não importa como ela se atire, nada a faz se mover. Nesse momento, no fim do corredor, surgiu rapidamente uma silhueta alta. O segurança viu Shen Shunshui se aproximando. E imediatamente soltou Shen Ziyin. Em seguida, Shen Shunshui deu um tapa forte no rosto dela. Até quando você vai fazer esse escândalo? Sua irmã te contou que ele ainda está vivo. Ela quer que você saia da sua depressão e ilusões. Não é para você ir atrás dele. Pense bem nas coisas que você fez. Você ainda tem coragem de procurá-lo. Você acha que ele vai te perdoar? Se ele realmente quisesse te perdoar, ele poderia simplesmente ter falado com você diretamente. Em vez de fingir a própria morte e se esconder. Shen Ziyin. Como você tem coragem? Um tapa após o outro. Shen Shunshui batia com força na mulher à sua frente. Seus olhos transbordavam desprezo. Ela odiava Shen Ziyin, dizendo que me amava. Enquanto ia para a cama com outros homens. Além disso, a empresa Shen caiu quando as ações dela despencaram. Ela, no entanto, passava o dia inteiro bebendo e ignorando o mundo. Por causa de uma grave doença que a atacou.
Shen Ziyin não tinha forças para se defender. Foi diretamente apanhada por Shen Shushui e levada escada acima. Ela se encolheu no chão, com uma expressão desordeira. Um pingo de sangue escorreu do canto de sua boca. Shen Shushui não a olhou mais. Depois de dar as instruções para os seguranças, virou-se e foi embora. A sala vazia deixou apenas ela sozinha. Shen Ziyin finalmente não suportou mais a dor e gemeu em voz alta. Uai Shu. Lágrimas de arrependimento turvaram sua visão. De repente, ela se lembrou do passado. Naquele dia, ela teve um grave acidente de carro. Passei 3 dias e 3 noites sem dormir, sempre ao seu lado. Até ela acordar. Todos dizem que sou um bom garoto. As pessoas dizem que ela deve me valorizar. Mas, no final, ela ainda me perdeu. A questão de ir para a cama com Song Jinyan foi apenas uma vontade momentânea. Mas Song Jinyan na cama era mais ousado e apaixonado do que eu. Portanto, ela gradualmente se deixou levar pelo sabor do prazer de Song Jinyan. Shen Ziyin só estava pensando em como ficar com Song Jinyan. A manter esse relacionamento. Porque não queria abrir mão do seu corpo. Então, ao descobrir que estava grávida, ela também não teve coragem de abortar. Mesmo depois de se casar. Ela ainda queria continuar com ele. Mantendo essa relação oculta. Shen Ziyin até planejou o que fazer após se casar. Para ter uma desculpa para me enganar. E poder continuar buscando Song Jinyan às escondidas. Mas eu não sou idiota. Song Jinyan não é alguém que se satisfaz facilmente. O plano dela foi exposto por Song Jinyan antes mesmo de ser colocado em prática. Eu não hesitaria em fingir a própria morte para fugir dela. Song Jinyan arriscou a vida para entrar na casa dela. O primeiro já não a ama mais. O segundo está apenas atrás do dinheiro. Não há mais ninguém neste mundo que a ame como eu. Ela tapa o rosto com dor. Engasgada em um choro silencioso. Depois de um aconselhamento de Sun Yan. Eu também não coloco mais minha atenção em Shen Ziyin. Agora eu tenho algo ainda mais difícil para lidar. Sun Yan, após ficar bêbada, tomou a iniciativa de puxar a conversa. Rompeu a barreira entre eles. Assim, os dois se envolveram confusamente. Depois, eu realmente queria agir como se nada tivesse acontecido. Afinal, todos nós somos adultos. Mas Sun Yan se comportou como uma criança. Anran insiste que eu assuma a responsabilidade. Olhando para Sun Yan, que me observa com um olhar de injustiça. Com um mínimo de compaixão, eu acenei com a cabeça. Eu estendi meu braço cheio de arranhões e bati levemente no meu rosto. Como foi que eu acabei aceitando isso de forma tão confusa? A partir de então, depois que meu relacionamento com Sun Yan foi se estabilizando, acabei concordando com a cabeça. De voltar ao meu país com ela para ver amigos e familiares. Desde que saí do avião até a antiga casa da família Su. Além dos parentes da família Su e dos amigos de Sun Yan. Ninguém mais sabia que eu havia voltado ao país. E eu também fui muito bem protegido por ela. Além dos parentes da família Su e dos amigos de Sun Yan. Eu também não encontrei mais ninguém. Então não sabia que Shen Ziyin estava parada do lado de fora da antiga casa da família Su. Esperando por mim na chuva a noite toda. A razão pela qual Shen Ziyin soube que eu voltei. Foi porque ela ouviu acidentalmente a conversa entre Shen Shushui e o mordomo. Nos últimos meses. Shen Shushui usou seu poder para mantê-la presa no país. Impedindo-a de sair do país para encontrar Zi. Agora, finalmente voltei para a minha terra natal e retornei para a capital. Ela, naturalmente, queria aproveitar essa oportunidade. Mas até que a noite chegou e a chuva começou a cair torrencialmente. A pessoa que ela esperava nunca apareceu. Sob a luz fraca do abajur. Silhuetas vagas entrelaça avança em sons confusos. Até que um grunhido de pergunta surgiu. Foi então que eu peguei Sun Yan com a manta e a levei para o banheiro. Depois de mais uma rodada de agitação. Ela finalmente adormeceu pesadamente em meus braços. Quando acordou, Shen Shubai já estava dormindo. Sun Yan me deu um beijo. Só então ela vestiu suas roupas e saiu silenciosamente do quarto. Assim que desceu, o mordomo veio ao seu encontro. Não tinha ido embora. Sun Yan sentou-se no sofá e tomou um gole de vinho tinto. Senhorita Zoe. Ela não foi embora. Ainda estavam lá fora se molhando na chuva. Sun Yan franziu a testa e ajustou a maquiagem. Levantou-se e caminhou em direção à porta. Na escuridão da noite, Sun Yan segurava um guarda-chuva preto, olhando friamente para Shen Ziyin à sua frente. A senhorita Shen parece estar muito à vontade. Neste momento, Shen Ziyin, com o rosto pálido, finalmente moveu o corpo. Olhando de forma impassível para a mulher à sua frente. A acidez reprimida na garganta transbordou pelos cantos da boca. Embora a casa dos Su não tenha aberto a porta. Mas ela também viu aquelas duas silhuetas entrelaçadas no segundo andar. E sabia que eram eu e Sun Yan. Ela parecia conseguir ver como eles estavam entrelaçados. Seu coração doía como se estivesse sendo cortado por uma faca. Ela queria entrar, mas não conseguia escapar. Só consigo observar as luzes daquele quarto acendendo e apagando. De repente, ela se lembrou daquela vez.
Ela e Song Jinyan se misturando ao meu lado. Naquela época, eu não era como sou agora. A dor era tão intensa que mal conseguia respirar. No passado, ela não entendia porque eu a deixei de forma tão decisiva. Cheguei a estar disposto a fingir minha morte. Só hoje ela compreendeu isso de forma pessoal. Após ter passado por cenas que vivi inúmeras vezes. Ela finalmente compreendeu meu desespero. Ninguém pode ser tão generoso a ponto de assistir. Aqueles que se amam misturança com os outros. Ela abriu a boca e, por fim, implorou. Posso vê-lo? A única resposta foi um soco forte de Sun Yan. Que direito você tem de vê-lo? A longa chuva deixou seu corpo todo rígido. Ela não teve chance de contra-atacar. Ela só conseguiu recuar desajeitadamente. O mordomo Xinyan entregou o convite. Ela limpou a mão com desprezo. Em seguida, jogou o pano aos pés de Shen Zin. Ligue para a família Shen. Depois de falar, Sun Yan não o olhou mais e entrou na mansão. A porta se fechou novamente à frente de Shen Zin. Um trovão ecoou enquanto um relâmpago cortava o céu. A luz iluminou seu rosto sem cor. Ela não conseguiu se segurar e caiu, prestes a desmaiar. Nos dias seguintes, Shen Zin teve uma febre alta incontrolável por causa da chuva. Ela estava constantemente chamando meu nome. Ao lado, Song Jinyan, com uma expressão abatida, estava sentado na cadeira, em um estado de letargia. Ele a olhava sem se mexer. Desde que ele foi exposto como o amante. Até se envolver com Shen Zin e cair das escadas, ficando inconsciente. Perdendo a última oportunidade de ver a criança. O amor que ele tinha por ela já havia desaparecido. Em seu coração, só restavam ódio e desespero. Ele chegou a esse ponto devido à pessoa à sua frente. Mas ele sabia muito bem. Nos anos anteriores, ele foi mimado e tratado como um príncipe por ela. Ele já havia perdido a capacidade de viver de forma independente. Ele não conseguia se afastar. Se ele a deixasse, ele realmente não conseguiria viver. Ninguém queria empregar um homem de má reputação. A única coisa que ele podia fazer agora era segurá-la com força. Pensando nisso, Song Jinyan moveu a mão. Ele apertou o botão ao lado. Em pouco tempo, um grupo de médicos entrou correndo. Eles fizeram um atendimento de emergência em Shen Zin. Até meia-noite, Shen Zin teve a febre reduzida e acordou, depois de uma doença grave. Ela olhou para Song Jinyan e não sentiu mais ódio. O que restou foi apenas alívio. Afinal, ambos tinham cometido erros nesta situação. Eles me devem desculpas. Ela o olhou por muito tempo e finalmente falou. Vamos nos divorciar. Como um raio em um dia ensolarado. O rosto calmo de Song Jinyan instantaneamente se tornou pálido. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, eu não quero me divorciar. Também se ajoelhou na frente dela com um baque. Suas palavras estavam cheias de súplicas. Zin. Por favor, não se divorcie de mim. Em que eu errei? Por favor, me diga. Eu mudarei, eu juro. Mas Shen Zin, exausta, fechou os olhos. Você cometeu erros e eu também. Então, não seria melhor pararmos por aqui? Mas Song Jinyan ainda balançava a cabeça, se recusando a se divorciar. Mas ela parecia não ter ouvido e continuou. Depois do divórcio. A nossa mansão eu colocarei em seu nome. Além disso, te darei 5 milhões em indenização. Vamos nos separar em bons termos. Song Jinyan estava prestes a falar. Quando a mãe de Shen entrou correndo no quarto. Ela deu um tapa no rosto dela. Que divórcio é esse? Se você se divorciar de novo. Seu pai vai te expulsar da família Shen. E vai recuperar todas as suas ações. O que você usará para brigar com sua irmã? Além disso, você ainda pode ter um filho com ele. E se você agradar seu pai, talvez ele te deixe voltar para a empresa. Shen Zin segurou o rosto inchado. De repente, ela soltou uma gargalhada. Agora, ela havia perdido até o seu amor mais precioso. Essas riquezas não importavam mais para ela. Não importava o quanto a mãe de Shen tentasse persuadi-la. Shen Zin estava decidida a se divorciar de Song Jinyan. Passado um ano, Shen Zin e Song Jinyan novamente foram parar nos Trending Topics. A última vez que foram trend foi por causa de fotos e vídeos íntimos do casal foram expostos. E desta vez foi porque eles foram ao cartório para formalizar o divórcio. Song Jinyan pegou uma faca de algum lugar e foi direto na direção de Shen Zin. Felizmente, um funcionário próximo reagiu rapidamente. E rapidamente a empurrou. Isso foi o que salvou a vida de Shen Zin. Depois de várias horas de resgate, Shen Zin finalmente foi estabilizada e levada para o hospital. Não se sabe quando ela acordará. E Song Jinyan foi condenado por homicídio a uma pena de 10 anos de prisão. Quanto ao desfecho desse casal, os internautas aplaudiram. Até mesmo aqueles que acidentalmente viram. Os vídeos não puderam deixar de comentar. Uma vez, Shen Zin teve um brilho infinito. Dominava os negócios e era respeitada. Mas agora ela acabou em uma situação como essa. Eu fechei os olhos e de repente pensei no ano em que tinha 16 anos. A jovem cheia de ambição disse que no futuro
Queria conquistar o mundo dos negócios. E que quando envelhece, iria se gabar para os próprios filhos. Mas agora ela só pode deitar-se na cama do hospital contando com um respirador para continuar viva. Não falo sobre o futuro. Nem mesmo acordar se tornou uma certeza. Eu desliguei o celular e estava prestes a me levantar quando o pequeno mordomo entrou de repente, com uma expressão embaraçada. Senhor, há pessoas lá fora que se dizem seus pais biológicos e querem vê-lo. Eu subi a cabeça rapidamente. Você disse quem quer me ver. Após uma explicação detalhada do mordomo, eu finalmente entendi claramente. São meus pais que se divorciaram há muitos anos. E formaram novas famílias que querem me ver. No começo, depois que aquelas coisas aconteceram comigo, eu fingi minha morte. Meus pais biológicos finalmente lembraram deste filho abandonado. Apenas porque quem morre não pode voltar à vida. Eles finalmente desistiram de me ver uma última vez. Hoje, ouvi pessoas do círculo dizerem que eu voltei à vida. E estou novamente no país. Eles pensaram em vir me ver. Eu escutei em silêncio, sem qualquer reação. Foi Sun Yan quem se aproximou. Ela me abraçou pela cintura. Dizer que vieram te ver é mentira. Na verdade, vieram pedir investimento da família Su. Eu a olhei confusa. A empresa do lado do seu pai está prestes a falir devido a problemas na cadeia de financiamento. Isso levou a empresa à beira da falência. E a empresa da nova família do seu pai também faliu devido à má gestão. Inicialmente, eles queriam me encontrar. Mas eu nunca dei atenção. Então pensaram em tentar através de você. Não houve nada de surpreendente para mim. Afinal, desde o momento em que se divorciaram, abandonaram uns aos outros, era evidente que eles não se amavam. Além disso, agora eles têm suas próprias famílias. O amor que tinham por mim provavelmente já se dissipou. Pensando nisso, não disse muito mais. Apenas balancei a cabeça para o mordomo e fui subir para descansar. Qual foi a reação dos pais de Sheng depois disso? Eu também não estava em paz. E do lado de fora, souberam que eu não queria ver. Os pais de Sheng ficaram surpresos no início. Em seguida, começaram a brigar incrédulos. O mordomo os observou com um olhar frio. Quando o senhor mais precisava de vocês, vocês nunca estiveram presentes. Agora, com que direito ele deveria ajudá-los? Ambos ficaram surpresos. Mas não conseguiram dizer uma palavra. Em um piscar de olhos, eu e Sun Yan já estávamos na China há quase um mês. Durante esse mês, ela me apresentou a todos os amigos e familiares da família Su. Também colheu o profundo amor deles. No dia do nosso retorno à Nova Zelândia, o sol estava perfeito. Nos desapegamos e nos despedimos dos amigos. Embarcamos no avião de volta para casa. E na sala de terapia intensiva do hospital. Talvez sentindo a minha partida. Shen Ziyin, na cama do hospital, fechou. Lágrimas também escorreram pelos cantos dos olhos. Ela se lembrou da pergunta que eu fiz a ela no dia em que tentei me suicidar. Se ela se apaixonar por outra pessoa, deixa-me dizer. Eu definitivamente não vou importuná-la. Se ela me enganar, eu nunca deixarei que ela me encontre. Agora ela realmente me enganou. Eu também não quero vê-la de novo. Então, seu coração começou a doer. A respiração começou a ficar ofegante. O alarme soou de repente. Um grupo de médicos correu para a enfermaria e começou a resgatá-la. O relógio na parede fez o ponteiro das horas tocar repetidamente. Finalmente, o monitor cardíaco ao seu lado disparou o alarme. Logo se tornou uma linha reta. Mesmo estando acostumados com a vida e a morte. O médico de emergência também soltou um longo suspiro. Antes, todos os sinais de Shen Ziyin estavam estáveis. Como isso de repente? Vamos notificar a família. No dia do funeral de Shen Ziyin, eu e Sun Yan também viemos. Apenas segurando silenciosamente um guarda-chuva preto à distância. Olhando calmamente enquanto eles recolhem as flores. Então colocaram a terra e ergueram a lápide. Observando uma pessoa após a outra vestindo roupas pretas e segurando guarda-chuvas. Caminhou silenciosamente até a lápide de Shen Ziyi e curvou-se 3 vezes. E foi embora silenciosamente. No final, sobramos apenas eu e Sun Yan no cemitério. Não sei quanto tempo se passou. Finalmente, eu me movi. Caminhei lentamente até a lápide de Shen Ziyin e olhei a foto em cima. A Shen Ziyin na lápide parecia uma jovem. Nessa época, ela tinha um sorriso no rosto. Em seus olhos havia todo o amor por mim e a esperança para o futuro. Em um momento de devaneio. Inúmeras memórias de quando estávamos juntos surgiram na minha mente. 6 anos. Ela segurou minha mão e disse firme aos meus pais. Vocês não o querem, eu o quero. 16 anos. Ela reuniu coragem para se declarar. Ela disse que amaria apenas eu por toda a vida. 22 anos. Ela usou centenas de milhões para se casar comigo. Pediu-me para não a deixar. Disse que sem mim ela ficaria louca. 23 anos. Na véspera do casamento, ela traiu com Song Jinyan. Ela começou a me enganar repetidamente. Começou a não voltar para casa à noite. Eu me suicidei pulando no mar 3 dias antes do casamento deles.
Desde então, eles nunca mais se viram. 25 anos. Quando nos encontramos novamente, já estávamos em mundos diferentes. Nesse momento, meu ódio por ela desapareceu. Não é que eu não a odeio mais. É só porque ela não é mais importante. Para mim, ela é apenas uma passageira na vida. Eu nunca imaginei. Menos de meio mês depois de participar do funeral de Shen Ziying, participei de outro funeral. O falecido era Song Guonian. Song Jinyan, que ainda estava cumprindo pena. Após ouvir a notícia da morte de Shen Ziying, também se suicidou. Ele não estava triste pela morte dela. Na verdade, era medo. Porque ele perdeu seu maior apoio. Ele saiu da prisão sem nada. Devido à preocupação excessiva e medo de que Song Jinyan tivesse enlouquecido. Acabou sendo enviado para um hospital psiquiátrico e pulou do prédio, morrendo. Naquele momento em que ele enlouqueceu e atacou alguém. Seus documentos ainda não foram concluídos. Portanto, no registro familiar, ele e Shen Ziying ainda eram casados. De acordo com as regras do círculo, Song Jinyan acabou sendo enterrado ao lado da lápide de Shen Ziying, olhando para as duas lápides que se abraçavam. Eu esbocei um sorriso sarcástico. Isso também é bastante bom. Depois de se enredar por toda a vida, na próxima vida, continuar a se enredar e não prejudicar os outros. Após participar de 2 funerais, eu e Sun Yan voltamos para a Nova Zelândia. Na mansão, ela se recostou em mim, assistindo silenciosamente à televisão à sua frente. Eu então prendi a mão de Kianya. Desde que voltei, meu ânimo não tem sido muito bom. Estou sem energia para fazer qualquer coisa. Ela tirou um tempo para me levar para espairecer. Dos campos de lavanda de Florença. Dos pequenos campos de flores até as pistas de esqui dos Alpes. E depois até a Avenida das Faias no Canadá. Finalmente voltei a ser como antes. Virei a cabeça para olhar Sun Yan, que estava tentando me fazer sorrir. Peguei a mão dela de forma espontânea. Depois de vivenciar os funerais de 2 pessoas, finalmente descobri muitas coisas. Também pensou claramente sobre seus sentimentos por Sun Yan. Foi na 5ª Avenida ao pôr do sol. Eu beijei os lábios de Sun Yan de forma espontânea. Também percebi como me sinto em relação a Sun Yan. Casé-se comigo. 1 ano depois, Sun Yan e eu realizamos nosso casamento em uma igreja. Quando a suave música de piano começou a tocar, Sun Yan entrou lentamente na igreja vestindo um vestido de noiva branco. Chegou ao meu lado. No momento em que a aliança foi colocada em sua mão, a pessoa que sempre foi calma e equilibrada, na verdade, lacrimejou e chorou. Narração. Obrigada por querer se casar comigo. Sorri levemente e meus olhos ficaram vermelhos. Sun Yan. Obrigado por estar disposto a amar Lian. Me deu um lar. No momento em que a cerimónia terminou, nós nos beijamos ao som dos sinos. Depois do casamento, minha vida com Sun Yan, na verdade, não mudou muito em relação ao que era antes. Eu ainda estarei lá no primeiro momento em que abrir meus olhos. Ver ela me olhando com um sorriso. Também continuarei a receber seu beijo de boa noite antes de dormir. Nós ainda somos como antes. 3 refeições e as 4 estações. Abrangendo a beleza do mundo. Daqui para frente, o resto da vida. Estaremos sempre juntos.